Olá, nessa aula a gente vai falar sobre a estrutura homogênea vetor. Vou apresentar conceito, sintaxe básica, algumas operações e algumas funções úteis para manipular vetor. Bom, quando a gente trabalha com dados unitários, como uma conta de um cliente, por exemplo, de um banco, nós vamos usar uma variável. Criamos a variável conta, fazemos um input para obter a informação do número da conta. Agora, o que vai acontecer se a gente tiver que manipular várias contas? Algo que é muito comum, né? Um banco não tem uma única conta para gerenciar. Digamos que nós tenhamos 15 contas nesse banco. Então, pelo que a gente sabe até hoje, nós criaríamos 15 variáveis. Né? Uma variável para obter a informação de cada uma das contas. Bom, em um outro cenário, em um outro contexto, imagine que você não saiba de antemão que você tenha 15 contas, ou quantas contas você tem. Digamos que isso seja uma entrada do usuário. Então, N vai ser obtido como uma entrada do usuário para determinar a quantidade de contas. Nesse momento, eu não consigo criar várias contas a partir de uma entrada do usuário. Né? Ou quantas contas eu preciso criar. Né? Não tem como criar esse número de variáveis que eu desconheço. Então, como não tenho o que fazer, nós precisamos de alguma coisa a mais. Bom, a gente vai precisar de alguma coisa que nos permita armazenar uma quantidade arbitrária de valores. Então eu tenho que ter agora uma estrutura que me permita não apenas armazenar um valor, mas armazenar vários. Se eu tiver uma estrutura dessa, eu vou conseguir perguntar quantas contas são e criar essa quantidade de contas, armazenando uma variável que possa armazenar todos esses valores. Agora, vamos imaginar um outro contexto. Para calcular a média de 15 valores definidos pelo usuário, o que a gente fazia antes? Definir a média como valor zero, né? uma alternativa para se fazer isso é definir a variável com valor zero. Foi chamada aqui de média, obtendo valor zero. Depois nós temos um laço para executar 15 vezes e a cada execução ele vai perguntar o valor. Então ele pergunta um valor, armazena esse valor no somatório. Pergunta o próximo, armazena no somatório. Pergunta o próximo, como a gente já viu antes, né? Cálculo de média, obtendo os valores a partir de entradas do usuário. Então aqui o usuário vai fazer 15 entradas, nós vamos calcular o somatório desses 15 valores. Depois de definidos os 15 valores e o somatório, a gente faz a divisão. Né? Média igual a média dividido por 15, achamos a média e imprimimos a média no terminal. Agora, e se a gente precisar fazer alguma coisa com os valores maiores do que a média? A gente sabe que nesse exercício, nesse programa, o que vai acontecer? Nós vamos perguntar valor por valor. Né? A média foi igual a zero, vai entrar aqui no laço, vai fazer a entrada de 15 valores. Vou digitar aqui na sequência, né? Primeiro valor, segundo valor, e assim por diante. Vou continuar agora, eu vou digitando todos os valores. Ele calculou a média e, a partir de um determinado momento, eu vou executar de novo aqui, mas sem executar o for todo. Quer dizer, desculpe, executando todo o for. O que acontece aqui? Eu calculei, né, nós calculamos o somatório de todos os valores, mas agora a gente não conhece mais os valores. Né? Os valores digitados eles são perdidos, porque eu estou usando uma única variável para armazenar esse valor. Ou seja, eu só sei o último valor definido até então. Agora que o laço já rodou todo, o último valor digitado foi 43, o valor armazenado na variável é 43. O 56, o 15, o 13 já não existem mais, eu não tenho acesso a eles. Eu consigo aqui calcular a média, eu consigo imprimir a média. Mas, se eu precisar fazer alguma coisa com os valores que estejam acima da média, eu não consigo. Eu só tenho 43 nesse momento. Então, 56 que está acima da média, eu não tenho como observar ele, eu não tenho como manipulá-lo, porque ele já foi perdido, ele foi sobrescrito na memória pelo último valor digitado. Né? Então, vejam, se eu precisar imprimir todos os valores acima da média aqui, após imprimir, calcular e imprimir a média, eu não consigo. Então, novamente, nós precisamos de alguma coisa a mais. E o que a gente precisa? A gente precisa armazenar todos os valores na memória. Se eu tivesse aqui todos esses valores armazenados na memória, eu conseguiria aqui imprimir todos que estivessem acima da média. Porém, no momento, eu não tenho como fazer isso. Para isso, então, nós vamos aprender uma nova estrutura de dados, a estrutura homogênea vetor. Ela é uma estrutura homogênea porque ela permite armazenar vários valores em uma única variável, sendo estes valores todos do mesmo tipo. Então aqui nessas entradas a gente sabe que todos os valores são inteiros. Se eu armazenar esses valores dentro da memória em uma estrutura única, ela será uma estrutura homogênea, classificada como vetor. Bom, características então relacionadas ao vetor. Vou expandir aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então vejam, o vetor funciona como uma lista de valores ordenados.
Ordenados pelo quê? Pelos índices. Então eu tenho aqui dois elementos no meu vetor. Os valores armazenados, então a gente está fazendo uma analogia aqui a uma fileira de caixas. Cada caixa contém um valor e cada caixa é identificada pelo seu índice. Então a primeira caixa tem o índice 0, a segunda tem o índice 1, a terceira 2 e assim por diante. Então aqui a gente tem valores endereçados pelos índices. Então no vetor, várias caixinhas, cada caixinha armazena o seu valor e cada caixinha tem um número que a identifica. Esse número a gente dá o nome de índice e esses índices vão começar sempre de 0 e ser incrementados de 1 até o último elemento. 0, 1, 2, 3, 4, aqui no caso desse vetor, com 5 elementos. Bom, a gente pode representar isso matematicamente. Como? Através do vetor A. O vetor A possui n elementos, abre-se colchete, fecha-se colchetes, e dentro dos colchetes a gente vai ter cada elemento. A0, A1, A2 até o AN-1. Lembrando que o índice começa de 0, então se eu tenho n elementos no meu vetor, eu tenho até o índice n-1, o 0 conta. Bom, vamos então aprender agora que a gente já sabe o conceito, né? O conceito é esse, nada mais do que isso, um vetor com uma lista ordenada de índices, onde cada índice armazena um valor específico. Né? A gente viu até aqui então essa fundamentação conceitual. Vamos ver o que nós usaremos aqui na linguagem Python para representar esse vetor. Bom, para representar o vetor, a gente vai usar uma estrutura já existente em Python, é uma estrutura mais geral, mais flexível, chamada lista, mas nós sempre a implementaremos, a utilizaremos aqui dentro da nossa disciplina, em cima do conceito de vetor. Então, a lista, apesar de no Python permitir manipular valores de tipos diferentes, para a gente adotar aqui o conceito de vetor, nós vamos determinar que ela sempre armazenará valores de um mesmo tipo. Sendo assim, ela vai representar um vetor para a gente dentro da nossa disciplina, ok? Bom, dentro da sintaxe básica, a gente vai aprender agora a criar vetores a partir de atribuição. Então, é o primeiro momento, o primeiro passo para a gente criar vetor aqui é através da atribuição, fazendo o quê? Dar um nome, na atribuição a gente tem que dar um nome para a variável para receber o valor, né? Igual e o valor que ela tem que receber. Só que aqui nós temos um vetor, ela recebe o quê? Uma estrutura que armazena vários valores. Então a gente vai usar aquela sintaxe de abrir colchetes, colocar cada valor dentro desses colchetes. E esses valores, mais um detalhe, eles deverão estar separados por vírgula. Então aqui nós temos um vetor de valores numéricos. Todos os valores aqui são do mesmo tipo, um tipo numérico. Aqui nós temos um vetor de booleanos, números, valores lógicos, né? True ou false. Então nós temos o vetor, o nome do vetor, igual, colchete, entre colchetes, todos os valores que ele irá armazenar, separados por vírgula. Então esse primeiro vetor de números tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Esse vetor de booleanos tem 1, 2, 3, 4 elementos. Esse vetor de strings tem 1, 2, 3 elementos. Vejam, na string a gente manipula os valores entre aspas. Então alfa é o valor string, entre aspas. Bravo é o segundo valor string, entre aspas. Celta, terceiro valor string, entre aspas, os três valores separados por vírgula, dentro de abre e fecha colchetes. Aqui usaremos somente os colchetes para representar múltiplos valores. Temos o vetor vazio. Vetor vazio, abre e fecha colchetes. Não tem nenhum elemento representado ali dentro, ele está vazio. Vamos ver a execução deste exemplo aqui agora. Bom, nesse exemplo, a gente tem aqui a criação dos 4 vetores. Executando passo a passo, a gente vai ver que agora, nesse momento, ele vai avaliar o que está do lado direito da igualdade, né, da atribuição. Como? Ele vai avaliar cada expressão aqui dentro, que é o valor, diretamente. É como se eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5 expressões que resultam em 2, 4.3, 6, 8.2, 10.8, e como elas estão em colchetes, elas representam um conjunto de valores, o vetor. Esse vetor, então, vai ser armazenado na variável numVetor. É um vetor de valores numéricos. Então, aqui na caixa de variáveis, a gente observa que foi criada a variável numVetor e que o valor dela é esse vetor. E nesse vetor, no inspetor de objetos, eu abri uma janelinha nova para vocês, que vocês ainda não viram, né? Não mostrei assim ainda para vocês. Mostrei quando a gente viu função, né? Inspetor de objetos mostra o conteúdo dessa variável. O conteúdo dessa variável é ou são 4 valores. É um vetor com 5 valores, desculpe. No índice 0 eu tenho o valor 2, numérico 2. No índice 1 eu tenho o valor 4.3. E assim por diante até o índice 4 com o valor 10.8. Com o índice iniciando em 0, eu tenho 5 elementos aqui. Quando a gente criar agora o próximo vetor, é o vetor booleano, bool vector, cujo nome é bool vector, o bool vector está aqui, né, com 4 valores booleanos. Então no índice 0, vejam, o índice sempre começa de 0 e vai até o n-1. Nesse caso o n é 4, porque ele possui 4 elementos. Então vejam, na posição 0, qual é o valor armazenado no índice 0? True. Qual é o valor armazenado no índice 1? False. Qual é o valor armazenado no índice 2? True. E assim por diante.
No próximo vetor, a gente tem um vetor de palavras, um vetor de strings. Então no words vector, o que a gente tem? Words vector. Temos 3 palavras. 0, 1, 2 são os índices que referenciam cada palavra dentro do meu vetor. No índice 0, eu estou referenciando o valor palavra, né, string alfa. No índice 1, a string bravo. E no índice 2, a string celta. Ah, e o vetor vazio, né? O vetor vazio, que está aqui, ele não possui nenhum elemento. O tamanho dele é 0, não possui nenhum elemento. Né? Booleano, o tamanho dele é 4, possui 4 elementos. Dando sequência então aqui, pessoal, quais são as operações que a gente vai poder realizar? Até esse momento a gente só criou vetores a partir da atribuição. Na atribuição tem uma particularidade, eu defini todos os elementos do meu vetor numa única instrução, usando colchetes e colocando todos os valores lá dentro. Né? Agora, para a gente manipular esse vetor, ou esses vetores que a gente criou, a gente vai ter que usar de algumas operações. As operações que a gente vai aprender aqui são acessar e modificar elementos, inserir elementos, remover elementos, descobrir a dimensão, a quantidade de elementos, que é uma operação muito útil, muito necessária quando a gente for trabalhar o uso de vetores nos nossos exercícios, ok? Na verdade, todas essas operações são relevantes aí dentro desse contexto da utilização de vetores nos nossos exercícios a partir de agora. Bom, vejam aqui, como acessar e modificar elementos dentro do vetor. Bom, eu armazenei valores iniciais no meu vetor e eventualmente eu preciso armazenar, né? Claro, se eu armazeno na memória é porque em algum momento eu vou precisar dele. Né? Então eu preciso acessar e eventualmente eu preciso modificar elementos dentro do meu vetor. Então vejam, criei um vetor aqui com 5 elementos, né? Onde os valores são 1, 2, 3, 4 e 5, como a gente viu anteriormente, a atribuição de um valor vetor para uma variável, a variável se chama v. Né? No índice 0, o que eu tenho? Eu tenho o valor 1. No índice 1 do meu vetor, o que eu tenho? O valor 2. Pela forma como foi colocado aqui. Né? Então, eu vou imprimir aqui na segunda linha v no endereço 2. Então, vejam, eu tenho uma f-string. Dentro da f-string eu tenho as chaves. As chaves correspondem a uma expressão. Essa expressão está definida como v, colchete 2, fecha colchete. Nesse momento, eu estou acessando o elemento do vetor v que está armazenado no índice 2. Eu não estou armazenando, eu não estou verificando aqui o valor numérico 2 dentro do vetor. Não. Quando eu uso o nome do vetor, que é v, abro colchetes logo após o nome, coloco um número e fecho colchetes, eu estou indicando que eu quero acessar no vetor v o índice 2. Qual é o valor no vetor v de índice 2? Índice 0, índice 1, índice 2. O valor no vetor v de índice 2 é o valor 3. Então v no endereço 2 vai corresponder ao valor 3. O que ele vai imprimir? V no endereço 2, 3. O programa vai imprimir, então, v no endereço 2, 3, como eu disse. Agora, o que eu estou fazendo aqui na linha 5? Isso é importante. Quando eu referencio v, abre colchete 0v, vejam, ele está aqui participando dessa expressão, que é uma atribuição como uma expressão. Ele está participando tanto do lado esquerdo da igualdade, quanto do lado direito da igualdade. Isso significa que ele vai ser usado para calcular o valor, e esse valor resultante vai ser armazenado nele mesmo. Então, V0 aqui está participando, V no índice 0 está participando como uma variável com o seu valor. Ou seja, quando eu tenho uma variável vetor, é como se eu estivesse manipulando várias variáveis ali dentro. Quantos elementos forem armazenados no vetor corresponde a conceitualmente o número de variáveis armazenados dentro de uma variável. A gente pode pensar dessa maneira. Então, V na posição 0, a gente pode pensar como sendo a variável que armazena o valor da posição 0 no vetor. Então, eu estou referenciando aqui um elemento do vetor como se fosse uma variável. Então, V na posição 0 aqui, como ele está do lado esquerdo da igualdade, ele vai ser modificado. Uma vez modificado, ele vai ter um novo valor a partir da linha 5. Que valor será esse? O valor atual de V0. V na posição 0, qual é o valor dele? 1. 1 mais 1, 2. Qual o valor? O vetor V na posição 0 vai passar a ter 2. Então, o vetor passa a ter 2, 2, 3, 4, 5. Porque nesse momento, nessa igualdade aqui, nessa atribuição da linha 5, eu modifiquei o elemento de índice 0, incrementando o seu próprio valor em 1. Era 1, passou a ser 2. Então, se eu fizer um print, V no endereço 0 agora, V0, ele vai imprimir 2. V no endereço 0, valor 2. Então, vamos ver a execução desse programa aqui. Executando esse programa, né, passo a passo. Olha só, criei o vetor v por uma atribuição definindo todos os seus elementos. Então, no índice 0, valor 1, lá no índice 4, valor 5. Se eu der aquele print, v no endereço 2, v2, vejam, v2 aqui está dentro das chaves de uma f-string. Então, o que ele imprimiu? V no endereço 2 é 3.
Ele acessa o endereço 2, ele sabe que o endereço 2 tem o valor 3, então ele vai imprimir o valor 3. Quando eu faço V0 igual a V0, como eu disse para vocês, vai avaliar, né, uma atribuição, vai avaliar a expressão V0. Quem é V0? É a variável V, que possui aqueles elementos lá no índice 0. Quem eu tenho? O valor 1. Então, 1 mais 1, 2. Agora, armazenando 2, vejam só, vai mudar aqui. Meu V muda. Então, o V0 passa a ter o valor 2. O valor que eu calculei aqui é armazenado em V na posição 0. Então, vejam, quando eu uso V, nome do vetor, colchete, índice do vetor, fecha colchetes, eu estou referenciando um valor, um elemento dentro do vetor. Então eu posso ler, obter o valor que está armazenado na memória. Aqui eu estou lendo, obtendo o valor que está armazenado na memória. E aqui eu estou modificando, como ele está do lado de cá, né, do lado esquerdo da igualdade, eu estou modificando o valor que estará armazenado no índice 0. Então, referencio o valor através do seu índice. Eu acesso, eu leio esse valor na memória, ou eu escrevo esse valor na memória através da atribuição. E agora, então, ele vai imprimir lá o valor armazenado atualmente no índice 0, que é o valor 2. Então, substituindo ali aquela referência do índice 0, eu tenho o valor 2. Obviamente, se eu quiser verificar, ou modificar, ou ler o valor do índice 3, eu vou usar V, colchete 3, fecha colchete, que vai me dar o valor 4. Retornando então, a gente tem como inserir novos elementos no vetor. Então vejam, eventualmente o meu vetor pode ter ali 4, 5, 6 elementos, mas em um determinado momento eu preciso acrescentar mais um elemento a ele. Isso é uma operação muito comum, eu ter que acrescentar, incluir mais um elemento no vetor. Para isso a gente vai usar a função append. A função append vai fazer o quê? Vai adicionar um elemento ao final do meu vetor. Então aqui, vejam, nesse exemplo, a gente cria um vetor vazio. Nosso vetor está vazio, o tamanho dele aqui é 0. Vejam, eu abri a janela de variáveis, a janela inspetor de objetos, basta ir lá em visualizar inspetor de objetos, ele abre essa janelinha e ele vai nos mostrar em detalhe o que tem no nosso vetor V. É um vetor atualmente vazio. Isso vai acontecer muito. A gente criar um vetor vazio e depois a gente, à medida que for conhecendo os elementos que precisam estar armazenados no vetor, a gente vai dando append para poder adicionar esse elemento que a gente passa a conhecer a partir de agora. Então vejam, eu quero adicionar um elemento 1. Valor 1 vai ser adicionado ao meu vetor no último índice disponível. Se o meu vetor está vazio, o próximo índice disponível é o índice 0, porque é o primeiro elemento que eu estou inserindo no meu vetor. Olha só a sintaxe aqui. V é o nome do meu vetor. Ponto, indicando que eu vou fazer uma operação nesse vetor de inserção. Ponto append significa faça uma inserção ao final de V. Então eu vou inserir no final de V o valor que estiver entre parênteses aqui. Append é uma função aplicada ao vetor. Então v.append é a função append aplicada ao meu vetor V. Eu chamei ele de V, se eu desse outro nome para ele, eu usaria o nome dele aqui. Nome do vetor.append, abre parênteses porque isso é uma função, e eu passo para ela o valor que eu quero armazenar. Então quando eu executar isso aqui, ela vai avaliar qual é o valor que tem que ser adicionado na variável V, que é o valor 1. Então agora ele vai fazer o append no vetor. Não retornou nada, é uma função que não retorna nada, mas a ação realizada por ela foi concretizada. Que é o quê? V passou a ter um único elemento, que é o valor, elemento de valor 0. Então lá no índice 0, eu passo a ter o valor 1. Antes eu não tinha índice nenhum, não tinha elemento algum. Agora eu tenho um elemento, porque eu acabei de inserir o valor 1 num vetor que estava vazio. Bom, e agora eu vou inserir mais um elemento no meu vetor com valor 0. Então ele vai lá observar qual é o valor, que é 0, vai dar o append no vetor V do valor 0. Lembram que o append vai adicionar ao final. Então o que a gente tem aqui? O valor 0 adicionado ao final do vetor. Antes ele tinha um elemento, índice 0 com valor 1. Agora eu tenho dois elementos, índice 0 com valor 1, índice 1 com o valor 0. Aqui a gente está usando estrategicamente 0 e 1 para vocês verem a diferença entre o índice e o valor armazenado. No primeiro append, eu inseri o valor 1. Como o meu vetor estava vazio, no índice 0, que é o primeiro elemento do vetor, eu tenho armazenado o valor 1. Quando eu dei o append 0 aqui, meu vetor já tinha um elemento, ele passa a ter dois elementos. O elemento no índice 1 é 0, porque foi o valor definido aqui. Né? Se eu definir outros valores, 10, 11, por exemplo, ao executar esse programa, meu vetor V vai ter, no primeiro elemento, o valor 10. Foi o primeiro append que eu dei. No segundo elemento de índice, que é o índice 1, eu tenho o valor 11. Valor 11 no índice 1, porque foi o segundo elemento que eu adicionei no meu programa. Vamos seguir adiante, então. Bom, da mesma forma que eu posso
adicionar elementos, eu posso remover elementos. Então aqui eu tenho um vetor que foi inicializado com 5 valores, eu estou criando uma variável x que vai ser obtida a partir de v.pop. O que é o v.pop? De forma similar ao v.append, eu estou aplicando uma função conhecida e aplicável a vetor, né? Append é uma, pop é outra. Nós vamos aprender um conjunto de operações aqui que a gente precisa memorizar. Então append, adiciona. Como que eu uso o append? V é o nome do meu vetor, ponto append. Entre parênteses, o que eu quero adicionar. O pop, eu vou remover elemento do meu vetor, né? E estou indicando para ele qual é o índice do elemento. Vejam, nunca confundir o valor com o índice. Pop recebe o índice, append recebe o valor. Pop recebendo o índice, o que vai acontecer? Qual é o elemento de índice 1? Elemento de índice 1 é aquele que está aqui, ó. Posição 0, posição 1. É o valor 2 armazenado no vetor v. Por que eu usei v.pop? Porque pop é a função para remover um elemento de um vetor, e o meu vetor se chama v. Então v.pop1 vai remover o elemento de índice 1, que contém o valor 2, então o vetor passa a conter o quê? Os elementos 1, 3, 4, 5, porque o 2 acabou de ser eliminado. Print x vai imprimir o valor que foi removido. Então, vejam só, mais uma particularidade para se memorizar aqui. O v.append não retorna nada, ele simplesmente insere o elemento no vetor. O v.pop ele pode retornar para você, ele vai retornar para você qual é o valor do elemento daquele índice do vetor que foi removido. Então, eu posso usar esse valor retornado de alguma forma. Aqui, eu usei uma atribuição para criar uma variável para me indicar qual foi o valor removido. Então, 1 aqui, pop, 1, está indicando que é o índice 1 que vai ser removido. Esse valor retornado pelo pop é o valor armazenado no vetor no índice 1, que é o 2. Se eu quisesse fazer a remoção do último elemento, eu daria aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, os índices 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu quisesse remover o último elemento, eu daria um v.pop 4, indicando o índice do último elemento. Ao remover o índice do último elemento aqui, o que eu teria? O valor 5 armazenado em x. Vamos ver isso funcionando, então, para a gente memorizar esse negócio aqui. Muito importante, como eu gosto de repetir, é importante a gente depurar para a gente entender o que está acontecendo. Então, esse vetor vai ser criado com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, de valores 1, 2, 3, 4, 5. Né? Esse vetor vai ser criado e armazenado na variável v, porque foi o nome que eu dei aqui para ela, variável v. Então, agora, nesse momento, tem os índices 0, 1, 2, 3, 4, onde cada um desses índices, respectivamente, possui os valores 1, 2, 3, 4, 5. Vejam, quando eu falei para vocês, o comando x igual a v.pop1, eu quero remover do meu vetor o valor que está armazenado no índice 1, que foi representado aqui dentro como argumento para a função pop. A função pop vai retornar o valor do elemento do vetor que está nesse índice e vai armazenar, como eu estou dentro de uma atribuição, ele vai armazenar esse valor em x. Então vamos lá. v.pop vai pegar todos os elementos de v, vai pegar o elemento da posição 1, já removeu esse elemento da posição 1, vejam, antes eu tinha 1, 2, 3, 4, 5. Agora, como ele removeu o elemento daqui da posição 1, o 2 já não existe mais. Aí, uma coisa a se observar também. Os índices do vetor vão de 0 a n-1. N é o tamanho do vetor, que é 4. Então, antes eu tinha 5 elementos, agora eu tenho 4. Vejam, o índice 3, o valor 3, ele estava armazenado no índice 2. A partir do momento que esse elemento anterior a ele foi removido, o índice dele foi reduzido. Por quê? Eu removi um elemento e eu reposiciono os índices, né? Porque meus índices têm, o índice no vetor, ele tem uma regra. Começa de 0 e é incrementado de 1 para cada elemento subsequente. 0, 1, 2, 3 são meus índices. Os valores armazenados agora são 1 no índice 0, 3 no índice 1, porque o 2 foi removido. Vejam, o pop não acabou de executar ainda, porque ele removeu o 2 e retornou o 2 para a posição onde ele foi chamado. Então ele foi chamado aqui na linha 2, dentro de uma atribuição, o valor 2 é o resultado dele, o valor que foi removido do vetor vai ser atribuído à variável x. Então o valor 2 saiu do vetor e agora está armazenado na variável x. Né? A variável x sendo impressa aqui agora, eu vou imprimir 2 no terminal. Ok? Vamos seguir adiante. Memorizar as funções append, pop. E agora, uma terceira função. Essa função não é aplicada diretamente ao vetor. Eu não vou usar v.len. Len é a função que é utilizada para descobrir a dimensão de um vetor. Aqui funciona um pouco diferente do append e do pop. Append e pop são funções aplicadas ao vetor, né? v.append, v.pop. Aqui eu vou usar a função len, que é independente do vetor, mas ela recebe o vetor como argumento. A função len, na verdade, pode receber valores de vários tipos. Aqui eu estou passando para ela um vetor. Len de um vetor me retorna o tamanho do vetor. O que é o tamanho do vetor? É a quantidade de elementos que ele armazena. Aqui nesse vetor nós temos 5 elementos. Len de v vai retornar 5.
Vamos ver esse exemplo, então, em ação sendo executado. Aí vamos lá. V é igual a 1, 2, 3, 4, 5. São os 5 elementos do meu vetor. Então temos lá 0, 1, 2, 3, 4, os índices. Valores 1, 2, 3, 4, 5. Índice 4, valor 5. O que acontece quando eu chamo a função len? A função len vai receber o vetor como argumento. Aqui nós estamos fazendo isso, chamando o len dentro de uma igualdade, de uma atribuição. Então eu vou criar uma variável cujo valor vai ser o tamanho do vetor v. Então ele vai avaliar o quê? A função v, len, passando como argumento de entrada para ela o v, aí o len vai retornar 5, que é a quantidade de elementos armazenados no vetor v. E vai atribuir esse valor à variável tamanho. Vamos fazer aqui agora uma brincadeirinha. Ó. Lembra do append? Eu quero adicionar, então, um novo elemento em v. Então eu vou adicionar o elemento aqui 15. Eu quero saber novamente o tamanho de 15, mas eu vou só imprimir o tamanho dele. Bom, eu vou imprimir o tamanho de v. Agora eu vou dar dois pops. Eu vou remover 2 elementos do meu vetor. Eu não me interesso aqui por qual elemento eu estou removendo. Então eu não preciso da atribuição. Eu quero só remover o elemento que está lá no índice 2. Eu posso dar simplesmente o vpop. No índice 2, ele vai remover o elemento que estiver armazenado no índice 2 do meu vetor. Vai retornar esse valor, mas eu não vou usar. Porque eu não estou usando, não estou atribuindo a nada, não estou usando dentro de lugar algum. E depois eu vou dar um print aqui, removendo um valor do vetor e imprimindo esse valor. Então eu vou dar um vpop.pop para remover o elemento lá do índice 1. E o que vai acontecer? Isso é importante a gente observar o comportamento, o funcionamento. Vpop não retorna um valor? Se eu coloco esse valor dentro de um fstring, e dentro da expressão de um fstring, o que vai acontecer? Ele vai imprimir aqui o valor removido. O valor removido é tanto. Bom, ele vai imprimir alguma coisa. Vamos ver o que ele vai imprimir, então. Criei o vetor com 5 elementos. Estamos lá com os nossos 5 elementos no vetor. Quando eu chamo a função len, estou obtendo o tamanho do meu vetor, que é 5, e atribuindo a variável tamanho. Fiz nada com ela, mas olha só o que eu estou fazendo agora. v.append 15. Qual é o resultado disso? Vai adicionar em v o valor 15 lá no final. Então eu tinha 5 elementos, passo a ter 6 elementos. O elemento do índice 5, que é o último índice do meu vetor, vai ter o valor que eu acabei de adicionar, que é 15. Aqui eu vou imprimir o tamanho do vetor. Então, chamei len dentro do print. É só imprimir. Então, qual é o len? 6. Ele tinha 5. Eu inseri 1, agora o tamanho dele é 6. Então ele vai imprimir 6 lá no terminal. Agora eu vou dar um pop. Eu vou remover um elemento que está no índice 2. Qual é o elemento que está lá no índice 2? É o valor 3, que sumiu, acaba de sumir aqui. Agora, no índice 2, eu tenho o valor 4, porque o 3 foi embora, o 4 assumiu aquela posição, o 5 assumiu a posição 3 e o 15 assumiu a posição 4. Vejam, retornou o valor 3 que foi removido do meu vetor. Mas eu não estou fazendo nada com ele, ele vai sumir. Sumiu, não fiz nada com ele, sumiu aquele valor 3. Mas a ação v.pop foi realizada, o 3 saiu do vetor. Agora, olha só, o valor removido é, dentro de um print, né, com a expressão sendo o resultado de v.pop1. O que ele vai fazer? Remover o valor que está lá no índice 1, é o valor 2. O valor 2 não existirá mais dentro do vetor. E esse valor, uma vez retornado aqui dentro, ele vai ser impresso no terminal. Então, no terminal, eu vou imprimir o valor 2, não o índice 1. O valor está armazenado no vetor. O índice é uma referência para aquele valor. Então, o vpop, ele foi realizado, executado, removeu aquele valor que estava lá no índice 2, recuperou esse valor, retornou esse valor dentro da fstring e ele imprimiu. O valor removido é 2. Então, o 2 já não existe mais dentro do meu vetor. E o len do meu vetor, olha aqui, len é 4. Então, se eu vier aqui e der um print no len do meu vetor v, ele vai imprimir ao final da execução desse programa o tamanho do meu vetor, que é 4. Uma vez que ele tinha 5, eu adicionei 1, ficou com 6. Eu removi 2, ficou com 4 valores armazenados. Né? V com 4 valores armazenados. Vamos agora, então, implementar um exercício. Vamos fazer um programa que realize a entrada de dados de um vetor. Primeiro, o usuário fornece a quantidade de elementos do vetor. Então, a primeira coisa que o meu programa faz é perguntar a quantidade de elementos do vetor. Em seguida, ele fornece um valor para cada elemento. Quem? O usuário. O usuário, primeiramente, fornece a quantidade de elementos do vetor e depois fornece um valor numérico para cada um deles.
Depois da entrada dos dados e preenchido o vetor, os valores armazenados no vetor devem ser impressos no terminal. Então vamos fazer o nosso exercício 1 aqui. Bom, primeiramente eu quero perguntar a quantidade de elementos que eu vou chamar de n. Bom, a quantidade de elementos tem que ser um valor inteiro, tá? Por quê? Eu vou ter 1, ou 2, ou 10, ou 4, ou 5 valores armazenados no meu vetor. Então primeiro eu vou perguntar o tamanho do vetor. Ok? Fiz a entrada. E agora? Agora eu preciso definir e armazenar um vetor. Pessoal, aqui é muito importante, nós vamos aprender a usar algumas ferramentas que a gente aprendeu. Então, nós aprendemos duas ferramentas lá, que eram o quê? Criar um vetor vazio. E depois adicionar elementos a esse vetor. Então é isso que eu vou ter que usar aqui, porque eu quero preencher o vetor com elementos definidos pelo usuário. O usuário vai definir o primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, vai fazer isso para n valores. Então agora, o que eu tenho que ter? Eu quero criar um vetor. Ao final do meu processamento eu tenho um vetor criado com os elementos definidos pelo usuário. Então eu vou criar o meu vetor, vou chamar de vetor. Eu vinha chamando de V, mas para mudar um pouquinho esse contexto, ó, eu chamei de vetor. Tá? Ou melhor, vou chamar de nuns, números. Nuns, de números. Esse vetor nuns inicialmente está vazio, porque eu ainda não defini nenhum valor para ele. Como é que eu vou definir valores para eles? Eu vou fazer um for de um índice. Em qual range? Em um range que vai ser definido pelo tamanho do vetor. Eu quero definir n elementos para o meu vetor. Então aqui vejam, eu estou criando o meu programa passo a passo, né, etapa por etapa, para fazer o que eu preciso que ele faça. Nós já aprendemos, e é importante entender aquelas operações que a gente aprendeu antes em vetor. Eu estou usando elas, eu vou usá-las para criar o meu programa. Então aqui eu vou fazer a leitura de um número. Como ele não falou o tipo lá, eu vou ler um número float. E aqui, vou usar até um argumento aqui, olha só. Vou usar um fstring. Vou pedir para ele definir o valor. Qual o valor? O valor que está lá no índice. Mas para não ficar imprimindo 0, 1, 2, 3, eu vou colocar um mais 1 aqui. A gente já fez coisa desse tipo, né? Eu estou só indicando aqui que ele vai falar. Pedir o valor 1, depois o valor 2, depois o valor 3, depois o valor 4. Mas int é uma variável índice que vai conter o quê? Os valores no range n, que é 0, 1, 2, 3 até o n menos 1. Ind, então, aqui para mim, significa o índice do meu vetor. Meu laço for e a sua contadora, sua variável contadora, já referenciam o meu índice. O índice que eu vou usar para o vetor. Porém, aqui, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar esse valor armazenado em num no meu vetor, que se chama nuns. Então, como a gente aprendeu a adicionar um novo elemento no meu vetor. Eu acabei de definir esse elemento, o valor desse elemento, através desse input na variável num, e agora eu quero dar um append, eu quero adicionar o num no meu vetor nuns. Aqui dentro do for, para adicionar o valor no meu vetor, eu não preciso do índice, porque o append já vai adicionar ao final. Mas eu estou usando o valor do índice apenas para uma informação no meu terminal, ind mais 1. Né? Para eu mostrar para o usuário qual índice, qual índice do valor que ele vai definir. Nesse programa, então, eu já tenho a definição de todos os elementos do meu vetor. O que o meu exercício disse? Ele disse que depois da entrada de dados e preenchido o meu vetor, os valores armazenados no vetor devem ser impressos no terminal. Então, aqui o que acontece? Eu usei esse laço para definir todos os elementos do meu vetor, conforme foi dito no exercício. Depois disso pronto, ele me diz que eu tenho que imprimir todos os elementos do vetor. Então eu vou só fazer um print aqui para separar para vocês. E agora eu quero mostrar todos os elementos do meu vetor. Então, vejam bem, quando eu der esse print, é porque o meu vetor já está preenchido. Eu já armazenei todos os valores na memória. Depois a gente vai voltar naquele exercício lá do começo e a gente vai fazer o que tinha que ser feito lá, porque agora a gente já sabe fazer. Vejam só, como que eu faço para imprimir cada elemento do meu vetor no terminal? Se eu tenho vários elementos, eu vou precisar imprimir todos esses elementos. Como é que eu sei, como é que eu posso fazer isso agora com aquilo que eu já aprendi na disciplina? Bom, pessoal, o que eu já aprendi na disciplina? Eu posso fazer um laço com vários prints. Se eu tenho uma variável nuns que tem vários valores e eu quero imprimir cada um deles, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar fazer um laço, uma variável que vai representar os índices aqui, em range. O que eu vou usar aqui, pessoal? Normalmente, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar cada elemento do meu vetor e imprimir no terminal. Então, eu quero realizar isso para todos os elementos do meu vetor nuns. Então, olha só que legal aqui, pessoal. Fiz um for para percorrer todo o vetor, a partir do índice 0 até o índice do último elemento. Então, meu range, como que ele funciona? Vai pegar os valores que estão, né, entre 0 e isso aqui, menos 1. Nuns vai retornar a quantidade de elementos, menos 1 é o último índice do meu vetor. Meu vetor aqui, V, por exemplo, tinha 4 elementos. Qual é o último índice? 3. Então eu quero reproduzir aqui, eu quero imprimir o 1, o 4, o 5 e o 15, os valores que estão armazenados no meu vetor.
Para isso, pessoal, eu vou fazer um laço que vai representar os índices que me interessam. Eu quero imprimir todos os elementos do vetor, todos os índices me interessam. E eu vou colocar uma ordem nisso. Estou colocando aqui do zero ao último, do primeiro ao último elemento do meu vetor. Então eu tenho um for, vou usar uma variável para representar o índice, pode ter o mesmo nome usado anteriormente, não tem problema, mas agora o que eu quero fazer? Os valores já estão na memória, eu quero simplesmente imprimir esses valores no terminal. Eu vou imprimir cada um deles, então aqui eu vou imprimir o valor armazenado no vetor. Qual é o valor armazenado no vetor? Está no vetor nums em um índice específico. Qual é o índice que me interessa aqui, pessoal? Eu criei uma variável para representar esse cara. Criei uma variável aqui que vai receber o quê? 0, depois 1, depois 2, depois 3. 0, 1, 2, 3 são os índices que me interessam. Eu chamei de int. Então o que eu quero imprimir no terminal? Os valores armazenados no vetor. O que eu usei para isso? Um for, para me dar cada índice que me interessa, né? E na variável contadora já representa cada um desses índices. Então eu acessei o meu vetor em cada um dos índices que me interessam iterativamente. Primeiro o índice 0, depois o índice 1, depois o índice 2, depois o índice 3. É isso que o meu programa está fazendo agora. Vamos ver, então, ele fazer isso. Vamos salvar primeiro, né? É o meu primeiro exercício, é o EX1. Vai sobrescrever aqui. E nós vamos executar. Vamos lá. Primeiro, eu pergunto a quantidade, o tamanho do meu vetor. Para não gastar muito tempo aqui, eu vou falar que o meu vetor tem 3 elementos. Quando eu digo que o meu vetor tem 3 elementos, eu vou querer perguntar qual é o valor 1, qual é o valor 2, qual é o valor 3. Armazenar isso na memória. Depois eu quero imprimir cada um dos valores definidos. Bom, é um exercício simples, mas que nos mostra como usar os recursos que a gente já aprendeu para manipular o vetor. Isso é muito importante aqui entender, pessoal. Por quê? Muita gente tem dificuldade em manipular vetores porque não entende muito bem o conceito, não entende muito bem as operações que eu posso realizar no vetor, não consegue juntar essas coisas e não consegue visualizar o que acontece quando o programa for executar. Então olha aqui, meu programa tem uma linha, uma sequência lógica para realizar a tarefa. Nessa sequência lógica aqui, eu perguntei quantos são os elementos, quantos elementos o meu vetor tem. Depois eu vou perguntar cada um dos elementos e vou preencher o meu vetor. Então o primeiro passo para isso é ter o meu vetor vazio. Criei o meu vetor vazio. Agora eu criei condições para determinar cada um dos valores e adicionar cada valor ao meu vetor. O vetor já existe, ele está vazio nesse momento, e eu vou, a partir de agora, descobrir cada um dos seus elementos, inserir cada um desses elementos no vetor, iterativamente, um de cada vez. O que eu aprendi para fazer isso? Para fazer um de cada vez. O laço for, ou o laço while, tanto faz. É um laço. Pode ser for ou while. Aqui é mais fácil, mais simples usar o for, porque nós temos aquele padrão de contagem. Qual é o padrão de contagem? A quantidade de elementos. 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 elementos. Então aqui eu tenho o tamanho do meu vetor, quantos elementos eu quero definir, que é n. Então, ind vai assumir os valores no range de 3, que é o n, né, que eu defini, que vai me dar os valores de 0 a 2, porque o 3 não é incluído. 0, 1, 2, 3 elementos. Então, ind vai assumir aqui o valor 0. O for funciona dessa forma. Ind é a variável contadora, que vai assumir 0, 1, 2, 3 até o n-1. Eu vou pedir para o usuário me fornecer o valor 0 mais 1, que é 1. Então, me forneça o valor 1, o primeiro valor. O valor 1 aqui para mim vai ser 10. Legal. O que eu vou fazer com esse 10? Esse num que eu defini aqui, que tem o valor 10, o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso inserir esse valor no meu vetor. Como é que eu faço isso? Usando o append. Então nós aprendemos o append que vai inserir o valor no meu vetor. Vejam, o valor foi inserido como eu queria. Então, pessoal, tem uma sequência lógica para as coisas acontecerem. Tem os recursos do Python que a gente aprendeu para fazer essas coisas. Então, acabei de inserir o primeiro elemento no meu vetor. O que vai acontecer no meu laço for? Ind era 0, ind passa a ser 1. Eu gosto de repetir essas coisas, pessoal, para a gente entender bem o que acontece. O for tá ali, a gente já sabe, já entende o que o for faz. Agora a gente tem que entender o que eu preciso fazer para preencher o meu vetor. É obter a informação. Agora eu quero o segundo valor, que eu vou dar o valor 15. O que ele vai fazer? A variável num, que tem a capacidade de armazenar um único valor, já possui o valor que me interessa, que é o 15. Olha lá, o 10 já foi embora. Num já não tem mais nenhuma referência àquele valor 10 que eu defini anteriormente, que eu defini aqui, ó. Mas aquele 10 eu tinha inserido no vetor. Então aquele 10 ainda existe, ele está lá na memória. Mas onde agora? Lá no meu vetor, que se chama nums. Então agora, o que eu vou fazer com 15? A variável num não vai persistir todos os valores, mas a variável nums vai. É isso que eu quero. O num aqui está com o valor 15. E eu quero inserir, armazenar esse valor 15 no vetor. Olha que legal. O 10 já foi perdido aqui. Num não tem mais o 10. Ele tem o 15. Mas o nums tem o 10 e tem o 15, porque eu adicionei os dois lá dentro. Agora eu vou pedir o terceiro valor. Eu falei que o meu vetor tem 3 valores. Eu vou pedir o terceiro valor, que eu vou dar o valor 5.
Olha que interessante, o num vai assumir esse valor, o 15 já era para a variável num. Mas, para nuns, ela está lá, aquele 15 está lá, eu armazenei. No momento em que eu faço o append, o 5 vai entrar. Então entrou o 5 aqui, é o meu terceiro valor. Eu já tenho o valor 10, eu já tenho o valor 5, eu já tenho o valor 15, todos armazenados no meu vetor, na ordem que eles foram definidos. Né? E vejam, meu laço terminou, porque eu queria 3 elementos. Então range 3 vai me dar os 3 elementos. O contador assumiu 0, 1, 2. Defini 3 elementos, inseri esses elementos no meu vetor. Vejam o meu exercício, o que ele me pediu? Ele me pediu para eu definir os elementos, perguntando para o usuário, armazenar todos esses elementos num vetor, é o que eu já fiz. E ele pede, depois da entrada dos dados e preenchimento do vetor, os valores armazenados no vetor devem ser impressos. Isso mostra pra gente que a gente continua tendo, eu tenho conhecimento do 10, do 15 e do 5. Onde eles estão? Lá no vetor nuns. Então se eu quero imprimir os elementos do meu vetor, o que eu vou fazer? Eu imprimi uma mensagem dizendo, os elementos do vetor são. E agora, para imprimir cada elemento do meu vetor, eu fiz um laço for. Meu vetor tem vários elementos, eu preciso imprimir elemento a elemento. Então eu vou fazer um laço. Qual laço eu vou usar aqui? While ou for? Estou usando for, porque eu conheço o padrão de contagem. Eu preciso definir aqui o quê? Os índices que me interessam. Eu quero imprimir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o último elemento do meu vetor. Eles têm um índice para referenciar isso. O índice tem uma regra. Lembram que programação tudo é regra? Eu tenho uma regra. O índice funciona como? Começa de 0, é incrementado de 1 até o n-1, até o tamanho menos 1. Então o que eu quero fazer agora? Eu quero imprimir o 0, o índice 0, imprimir o índice 1, imprimir o valor do índice 2. Valor do índice 0, valor do índice 1, valor do índice 2. Como que eu consigo isso? Faço um range. Se eu tenho o meu vetor, eu consigo obter o tamanho do meu vetor. É len de nums. Então vejam como é importante a função len, que me dá o tamanho do vetor. Se eu quero manipular o meu vetor, fazer alguma coisa com cada elemento do meu vetor, eu vou fazer um laço que vai representar aqui, nesse caso, um laço que vai representar os índices que me interessam do vetor. Todos os índices me interessam. Então eu fiz um range len nums que vai me dar todos os índices que me interessam. Então ele vai me dar o índice 0. Começou o for. Vai me dar um índice 0. O que eu vou imprimir no terminal? O valor armazenado lá no índice 0. Então eu estou indo lá no vetor nums, no índice ind. Porque ind é a variável contadora que me dá o índice que me interessa. Então, quem está armazenado no índice 0? O valor 10. Quem está armazenado no índice 1? É o valor 15. Quem está armazenado no índice 2? É o valor 5. Então eu imprimi 10, 15, 5. Olha que legal. Imprimi todos os elementos do vetor. Eu não sei qual é o índice. Eu sei qual é o valor, pelo print. Ah, professor, deixa eu pôr o índice aqui. Ó. Vou pôr um colchete. Mas vejam, eu abri e fechei colchete dentro da fstring, fora da minha expressão. Vou colocar dentro da minha expressão o quê? O índice. O que eu vou imprimir agora? Eu vou imprimir a informação do índice do vetor e a informação armazenada no vetor. Então, ao executar isso aqui, o que vai acontecer? Vou definir o tamanho do meu vetor, vou colocar 4. Tá? Defini o meu vetor vazio, agora eu vou definir aqui todos os elementos. Eu vou rodar de uma vez para não ficar apertando o botão aqui. Valor 1, vou chamar de 10. Valor 2, 15. O valor 3, vou chamar de 10 de novo. Valor 4, vou chamar de 5. Não, na verdade chamar não, né? Vou dar os valores 10, 15, 10, 5. Olha lá, defini meus 4 valores. Lá no meu vetor eu tenho os 4 valores que eu defini. O 10 foi armazenado no meu vetor, o 15 foi armazenado no meu vetor, o 10 de novo e o 5 de novo. Veja, é o mesmo valor, mas elementos distintos. Índices distintos, porque eu digitei 10 aqui e digitei 10 aqui, 2 vezes. Então vejam, agora quais são os elementos do meu vetor? Bom, ele vai entrar aqui, pegar todos os índices. Bom, eu estou pegando o len não é mais 3, o len é 4. Então ele vai entrar aqui para executar, né, e obter aí cada um dos 4 elementos. Só que agora eu usei uma fstring aqui, que tem um colchete como parte do texto, colchete 2 pontos como parte do texto. Dentro dos colchetes eu coloquei uma expressão. Essa expressão é o quê? O índice que eu estou manipulando. Que vai ser 0, 1, 2, 3. E aqui dentro eu estou colocando os números, os valores armazenados no vetor nuns, no índice ind. Então, olha o que ele vai imprimir. Ele está imprimindo o índice, a informação do índice e do valor armazenado no seu índice. Eu estou pegando o que eu tenho na memória, eu estou usando esses valores armazenados na memória como eu preciso usar, como eu quero usar. Eu quis imprimir aqui, eu quis fazer a entrada do meu vetor, eu quis armazenar esse vetor na memória e depois eu quis imprimir elemento a elemento do meu vetor. Ok? Então, foi isso que a gente fez. Né? Era isso que a gente queria fazer e foi isso que a gente fez. E a gente vai precisar realizar operações e reproduzir situações muito parecidas com isso, mas cada uma dentro do seu contexto, fazendo o que é necessário lá. Então, é por isso que é importante a gente entender o que foi feito aqui
e entender que isso vai ser útil para outras situações, para outras necessidades. Vamos ao exercício 2. Calcular a média de um conjunto de valores definidos pelo usuário e depois imprimir os valores que estiverem acima da média. Bom, pessoal, vamos voltar aqui lá no nosso programa. Ó, o programa solicita todos os valores, valores e os adiciona no vetor, enquanto o usuário digitar valores maiores do que zero. Olha um detalhe aqui, ó. Agora eu não sei mais quantos elementos eu tenho no meu vetor. Eu só vou saber depois de preenchido. Mas olha só o que o meu enunciado me diz. O programa solicita valores e os adiciona no vetor, enquanto o usuário digitar valores maiores do que zero. Como que eu reproduzo isso com aquilo que eu já aprendi? While, enquanto o valor definido for diferente de zero, ou maior do que zero, que é o que está dizendo aqui, eu vou ler mais valores e vou adicionar tais valores no vetor. Ler, interpretar, entender. Ao final, ele imprime todos os valores maiores do que a média. Então vejam, a gente tem aqui situações que a gente já tratou, mas agora inserindo novos componentes, novos elementos aqui da linguagem. Né? Eu preciso calcular a média. Né? Média de quem? Dos valores armazenados no vetor. Eu vou definir valor por valor, com uma lógica, certo? Então olha só, eu tenho que calcular uma média. Como é que eu calculo uma média? Primeiro eu começo ela com zero. Já fizemos isso antes. Não muda. Média começa de zero. Média vai ser obtida a partir de um somatório acumulativo. Depois do somatório acumulativo, uma divisão. Vou reproduzir isso aqui, mas dentro do contexto desse exercício. No contexto desse exercício, o usuário vai definir um vetor. Vou chamar de nums de novo, tá? O que a gente fez antes? Quando a gente queria criar um vetor, elemento a elemento. A gente criou um vetor vazio e depois a gente foi definindo elemento a elemento. Agora, eu vou ficar perguntando para o usuário qual é o elemento, qual é o valor, e eu vou armazenar esse valor no vetor. Quando? Quando ele for maior do que zero. No momento em que ele digitar um valor menor ou igual a zero, acabou. Então, essa lógica, pessoal, de entrada, independente de eu estar mexendo com vetor ou não, essa lógica de entrada é, pede o primeiro. Lembra disso? Isso aqui não é novidade pra gente, não. Pede o primeiro. Vou pedir valor. Beleza? É a mesma lógica que a gente já conhece. Enquanto esse valor for maior do que zero, eu vou fazer o que com esse valor, pessoal? Lembram? Detalhes daquilo que a gente já fez. Primeiro, olha só, se eu tenho essa lógica aqui de entrada, eu vou primeiro fazer alguma coisa. Eu faço o meu processamento aqui, tá? Vou fazer alguma coisa com o num. Eu defini num aqui. Se num for maior do que zero, eu quero fazer alguma coisa com esse num e eu quero pedir o próximo. É aquela mesma lógica que a gente já aprendeu. Peço o primeiro, faço um while, processo e peço o próximo. Já fizemos isso inúmeras vezes. E a gente vai precisar continuar fazendo isso sempre que o enunciado nos disser para fazer dessa maneira. O que eu quero fazer? O que é meu processamento aqui? Bom, se ele atendeu aquela restrição, se o num é maior que zero, o que eu quero fazer com o num? Eu quero acrescentar num lá no meu vetor nums. Eu estou usando uma estratégia aqui de nomenclatura, pessoal. Nums é um vetor que armazena números. Num é um dos números que eu vou armazenar no meu vetor. Singular e plural. Eu gosto dessa estratégia porque eu vejo o que vai ser vetor e o que vai ser um valor único. Então, nums em plural é um vetor. Eu quero adicionar ao meu vetor. Então, a gente aprendeu que para adicionar um valor no vetor, vou usar o nome do meu vetor, a função append, e o que eu vou colocar ali dentro do append? O número que eu quero adicionar, o valor que eu quero adicionar. Então, vejam, pessoal, eu estou fazendo aqui exatamente o que ele já me pediu. Né? Eu defino um número, eu insiro esse número no vetor, mas tem mais coisa para fazer. Porque além de adicionar esse valor no vetor, eu também estou interessado em calcular a média. Então eu também, para calcular a média, aí é aqui que o pessoal começa a se confundir. Porque é mais de uma tarefa aqui dentro. Eu não quero apenas inserir os elementos no vetor. Eu também vou precisar da média. Eu também preciso calcular a média. Ele me disse isso. A média de quem? De todos os números armazenados no vetor. Então se eu acabei de adicionar num, esse num vai entrar na minha média. Então está ele ali entrando na minha média. Como agora? A média é o somatório de cada um dos valores individuais e depois a divisão pela quantidade de valores. Então primeiro, criei a média como zero. É uma parte da minha tarefa, calcular a média. Criei a média como zero, uma parte da minha tarefa, eu adiciono, para concluir a média, eu preciso fazer a soma acumulativa. A soma acumulativa tem que estar ali, acumulando cada um dos valores que eu defini. Quais são cada um dos valores que eu defini? Estão em num. Cada valor definido vai estar em num. Uma parte da minha tarefa é inserir num no vetor nums. Outra parte da minha tarefa é acumular o somatório desses números na média. Está aqui, estou fazendo as duas coisas. Bom, ao final, o que acontece? Aqui eu já fiz o meu while, né? Outra coisa que eu estou colocando aqui que eu já sabia fazer. Pedi o primeiro, enquanto ele for satisfeito, enquanto ele satisfizer uma condição, eu vou ficar fazendo alguma coisa com ele, vou pedir o próximo, vou voltar, se ele satisfaz essa condição, eu entro, faço alguma coisa com ele, peço o próximo e fico nessa interação.
pede próximo, pede próximo, pede próximo, enquanto ele me interessa. Que é enquanto ele for maior do que zero. Bom, depois desse while, e é só isso que eu tenho que fazer no while. Adicionar no meu vetor, acumular e pedir o próximo. Já está feito tudo que eu tenho que fazer no while. Eu preciso concluir a média. A média é o resultado de uma divisão. Poxa, se eu inserir 5 elementos no meu vetor, eu vou dividir por 5. Se eu inserir 10 elementos no meu vetor, eu vou dividir por 10. Se eu inserir 1000 elementos no meu vetor, eu vou dividir por 1000. Eu estou dividindo por quem? Pelo tamanho do vetor, pela quantidade de elementos que eu tenho no meu vetor. Poxa, nós aprendemos que a quantidade de elementos no nosso vetor é len, o nome do vetor. Já aprendemos a ferramenta, já aprendemos o recurso. A gente tem que observar quando a gente vai precisar desses recursos. Aqui eu vou calcular a média é calculada pela divisão da quantidade de elementos no meu vetor. Eu já sei computar a quantidade de elementos no meu vetor, que está aqui. Meu vetor está lá na memória, tem uma certa quantidade de elementos, e eu consigo obter isso pela função len. Calculei minha média. Beleza, já fiz uma parte do meu problema. Deixa eu salvar aqui, porque se acontecer alguma coisa eu perco, né? Vou chamar de x2. Só para não correr o risco de perder esse negócio aqui. Tá pronto. Mas eu não fiz tudo que ele pede para eu fazer. Vamos relembrar. Nós já definimos cada valor. Nós já calculamos a média. Nós já inserimos todos os elementos no vetor. O que está faltando agora? Imprimir todos os valores maiores do que a média. Ok. O que eu preciso fazer para imprimir todos os valores acima da média? Eu sei pegar valor por valor do meu vetor e fazer alguma coisa com ele. Então eu vou pegar todos os valores do meu vetor agora, um de cada vez, porque é assim que eu aprendi, é assim que eu consigo manipular os valores individualmente dentro do vetor. Eu vou pegando um de cada vez. Faço alguma coisa com eles. O que eu preciso fazer para pegar um valor de cada vez no meu vetor, seguindo alguma regra? Fazer um as for. Vou chamar de int aqui não. Vou chamar de i para ficar mais simplificado. In range. Que range, pessoal? Eu quero processar todos os elementos do vetor? Sim, porque eu quero identificar ali se o primeiro é maior que a média e imprimir. Eu quero verificar se o segundo é maior que a média e imprimir caso seja. Eu quero identificar o terceiro. Então eu vou pegar cada um dos elementos. Cada um dos elementos, então eu tenho que processar todos os elementos do meu vetor nums. Então está aqui. Eu quero processar todos os elementos do meu vetor num, seguindo uma ordem. Eu vou pegar o índice 0, o índice 1, o índice 2 até o último índice. Isso aqui é muito comum dentro dos nossos programas. Eu quero fazer alguma coisa com cada elemento do meu vetor, seguindo uma ordem específica. Aqui é a ordem crescente. 0, 1, 2, 3. Primeiro até o último. Bom, aqui eu vou estar pegando cada um desses valores. Mas eu quero imprimir todos. Nesse exercício aqui a gente imprimiu todos. Está aqui o print. Agora, eu quero imprimir todos. Se eu não quero imprimir todos, aqui não vai poder ser só o print. Tem que ter algo mais. O que eu quero fazer? Imprimir aqueles que são maiores do que a média. Então eu pego o primeiro. O primeiro é maior que a média? O primeiro é maior que a média? Se nums na posição i for maior do que a média, eu quero fazer alguma coisa. Eu só quero imprimir quando o valor armazenado no vetor é maior do que zero. Qual é o valor armazenado do vetor, pessoal? É o valor que está lá no índice i. Eu criei a variável i para me dar os índices dos valores que me interessam. Então, o valor aqui está lá no vetor. Nums. Eu tenho que acessar o vetor. Eu tenho que acessar um índice do vetor. Eu estou determinando aqui qual é o meu vetor, qual é o meu índice que interessa, e esse cara tem que ser maior do que a média. Se essa condição for satisfeita, o que eu quero fazer com ele? Imprimir. Que valor é? Eu vou imprimir só o valor, tá, pessoal? É o valor que está lá em nums, na posição i. Quem eu quero imprimir? Quero imprimir o valor armazenado. Se o 10 está acima da média, e o índice dele é 0, eu quero imprimir, né, e o índice dele está armazenado na variável i, eu quero imprimir o valor do vetor nums lá na posição i. A gente aprendeu isso mais cedo também. Bom, antes de fazer isso aqui, pessoal, só para ficar mais bonitinho, eu vou imprimir valores maiores que a média. Qual é o valor da média? Média. Então deixa eu pôr um f-string aqui. Valores maiores do que a média tal, a média que eu calculei. É isso que o meu programa vai fazer e ele atende a tudo aquilo que foi colocado no enunciado. Vamos ver se ele faz isso? Olha lá, média igual a zero. Eu quero calcular uma média. Meu primeiro passo para isso é fazer a média igual a zero. Eu quero inserir cada elemento no meu vetor. Primeiro passo para isso, criar um vetor vazio. Agora, qual é a regra para criar cada valor? Eu vou ficar perguntando enquanto o valor for maior do que zero. Eu estou perguntando, estou inserindo, estou calculando média e vou pedir o próximo. Então eu pedi o primeiro. Num, vou falar aqueles mesmos valores lá, 10. Agora o que vai fazer aqui? Ele vai ver, ó, eu tenho que considerar o 10, é o que o while vai me responder. Se eu tiver que considerar o 10, ele vai entrar nesse while aqui e vai fazer o quê? O que eu tenho que fazer com esse 10? Esse 10 é o primeiro valor que eu defini aqui na entrada da linha 3. Bom, o que eu quero fazer com ele? Duas coisas. Inserir no vetor. Está inserido no vetor. Meu vetor estava vazio, agora tem o valor 10.
acrescentar esse valor à minha média. É a segunda coisa que eu quero fazer aqui. Acrescentei esse valor à minha média. E agora eu vou pedir o próximo. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Vou pedir o próximo. Vou definir os mesmos valores. 15. O que eu quero fazer agora? Eu quero verificar. 15 tem que ser considerado? Bom, 15 tem que ser considerado. Ele é maior do que zero. Então, olha lá, meu num é maior do que zero. Entrou. O que ele vai fazer agora? Adicionar esse num ao vetor. Então, meu programa é uma sequência de passos. Cada passo de uma vez. Primeiro passo, inserir o 15 no vetor. Segundo passo, acrescentar o 15 ao meu somatório. E agora, perguntar o próximo. Perguntei o próximo. É 5. Ah, não, era 10. É 10. Bom, 10 tem que entrar? Tem que entrar, isso é verdadeiro. Entrou. Então, o que eu vou fazer agora? Inserir no meu vetor, acrescentar ao meu somatório. Olha a minha média lá com os valores somados. Vou perguntar o próximo. O próximo era 5. Olha lá, eu estou fazendo isso aqui direto, mas o que vai acontecer? 5 é maior do que 0, true, entra no laço. Adiciono 5 no vetor, acrescento o 5 no somatório, pede o próximo. Se eu não me engano aqui, eu já defini todos. Se eu definir 0 ou qualquer valor menor do que 0, o que vai acontecer? Definir 0, porque eu já defini todos os valores do meu vetor. 10, 15, 10, 5, era o que eu queria inicialmente. Então agora o num não é maior do que 0. Então isso aqui é falso. Não entra. Vejam, o 0 foi uma indicação do valor que eu quero parar. Esse valor não entra no meu vetor, não entra na minha média. Então nós definimos um vetor com 4 elementos. 10, 15, 10, 5 são os valores de cada um desses elementos. Os índices de cada elemento, 0, 1, 2, 3, nessa ordem. E agora o que eu quero fazer? Eu quero completar. Eu já fiz o somatório, agora eu quero completar o cálculo da minha média. Como? Fazendo a divisão. A divisão pela quantidade de elementos que eu tenho no meu vetor. Então eu vou dividir por len nuns. Média, barra igual, vai dividir acumulativamente, assim como mais igual aqui, a gente deve estar lembrado disso, né? Então ele vai pegar o valor da média, dividir pela quantidade de elementos. A média é a soma. Soma deu 40. 40 dividido por 4, a média vai dar 10. Então atualizou minha média para o valor 10. Vejam, meus números estão armazenados no vetor. A minha média é 10. A gente está resolvendo aquele problema lá do início da aula, onde a gente queria imprimir somente aqueles que são maiores do que a média. Agora eu sei fazer isso. Porque eu peguei cada um dos valores, eu calculei a média de cada um desses valores, e além disso, eu armazenei esses valores na memória. E uma vez que eles estão armazenados na memória, eu consigo acessar a memória e fazer alguma coisa com eles. O que eu quero fazer? Eu quero pegar cada um dos valores armazenados na memória, verificar se é maior do que a média e imprimir. Então, primeiro coloquei uma mensagem para dizer, ó, os valores maiores que a média é 10. Aqui não é uma quebra de linha, né? Valores, é o print, está aqui substituindo o valor da média. Agora ele vai fazer o quê? Percorrer o meu vetor, todos os elementos, aqui me interessam todos os elementos do vetor. Então estou dando um range len do vetor. Né? O vetor tem 4 elementos, eu vou querer percorrer cada um dos elementos a partir do índice 0. Então ele criou aqui a variável i, que inicialmente é 0. É o índice do primeiro valor que me interessa. Então eu quero que esse índice varie de 0 até 3, porque o meu len é 4. Usei o próprio len dentro do range para definir esses índices que me interessam. Eu vou acessar esses índices verificando se o valor armazenado lá é maior do que a média. Aí vamos lá. Meu i é 0. Qual é o valor armazenado no índice 0? Aí, pessoal, aqui, ó, índice e valor. Quem tem que ser maior do que a média? O índice ou o valor? O valor. Então eu tenho que acessar o índice dentro do meu vetor para pegar o valor e verificar se esse valor é maior que a média. Então, quem é o valor? Nuns na posição i. Nuns no índice 0 é 10. 10 é maior que a média? Não. Então eu não quero imprimir esse cara. Vou para o próximo. O índice agora é 1. Quem é o valor armazenado no índice 1? É nuns i. I vale 1. Nuns i é 15. Agora eu vou lá no meu vetor, pego o valor que está armazenado na posição 1, que é 15, comparo esse valor que é da média, que é 10. Agora sim é verdadeiro. Então eu vou imprimir o 15 lá dentro. Vou para o próximo. Quem é o próximo? É o elemento de índice i igual a 2. Qual é o valor do elemento de índice i? De índice 2. É o 10. 10 é maior que a média? Não, a média é 10, então falso. Vou para o próximo. Quem é o terceiro elemento? Ou melhor, o quarto elemento, que está no índice 3. É 5. 5 é maior que a média? Não, então eu vou embora. Acabou. 15 é o único valor maior do que a média no meu vetor. 15 foi o único valor impresso no terminal. Por quê? Porque, como eu não quero imprimir todos, eu tomei uma decisão para determinar quais eu quero imprimir. Vejam, tudo isso a gente já aprendeu. Decisão, laço, e agora estamos aprendendo vetor. Daqui para frente, é isso que a gente tem que fazer. Usar essas coisas. Usar o laço, usar a decisão, usar o vetor para resolver os nossos problemas. O problema aqui está resolvido. Vamos seguir. Mais um exercício.
Exercício 3. Uma função linear pode ser definida e representada no espaço cartesiano por uma relação do tipo f de x é igual a ax mais b. A gente vai fazer um programa que lê a e b. Opa, quero ler a e b, são os caras que estão aqui dentro dessa expressão. Além do número de pontos. Então, número de pontos, os pontos são o quê? X, f de x. Então eu tenho x, um valor para x, um valor para f de x, que eu vou calcular em cima dessa expressão que está definida aqui. Gera os pontos pertencentes a essa função para x iniciando de 0. Opa, peraí, eu li a e b, eu conheço a e b. E x, o que vai ser x? X vai assumir 0 e depois ele vai ser incrementado de 1. Então é 0, 1, 2, 3, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem os números de pontos? Ó, eu vou ler o programa, ler A, B e o número de pontos. Às vezes o português aqui, às vezes é difícil entender um pouquinho o português, ler e interpretar. Isso aí, pessoal, pergunta pra mim. Tá na hora da prova, tá na hora do exercício, aula prática. Tá difícil entender um pouquinho ali o português? Pergunte. Tente interpretar ou pergunte. Essa parte a gente costuma ajudar. E depois você tenta resolver o seu exercício. Calcularemos o valor médio de f de x e depois imprimiremos apenas os pontos que possuem o valor de f de x menor que a média calculada. Pessoal, aqui eu estou juntando um monte de coisa. São coisas que a gente já sabe fazer individualmente e que a gente vai juntar agora. Então, qual é a dificuldade maior, na minha opinião, daqui para frente? Entender as coisas separadamente e saber juntar essas coisas. Observação, raciocínio lógico. Galera, vamos lá. O que eu preciso fazer, então, para resolver esse exercício? Eu vou começar, mais um aqui, vou salvar, como é x3, só para garantir aqui que eu não vá perder nada, é x3. Vamos lá, vamos avaliar. O que o meu programa tem que fazer? Passo a passo. Qual é a sequência lógica que ele tem que seguir para cumprir com o papel dele? Olha lá, já está dizendo, o programa lê A, B e o número de pontos. Então eu vou ler A, vou usar um valor inteiro, tá? Porque ali ele não especifica nada. Então eu vou fazer com o valor inteiro, tá? Eu vou definir A. Depois de definir A, o que eu defino? B. Então, observe, pessoal, o que é a entrada, o que eu tenho que fazer com as entradas e qual é a saída. Tem uma sequência lógica para as coisas acontecerem. Eventualmente eu tenho que fazer uma entrada, eventualmente eu tenho que fazer uma repetição, eventualmente eu tenho que fazer alguns cálculos, eventualmente eu tenho que armazenar na memória, eventualmente eu tenho que tomar uma decisão. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Aplicar isso. Eu quero conhecer a quantidade de pontos. Eu nem precisava ser uma F5, mas... Vou perguntar aqui quantos pontos. Tá, deixa só pontos aqui, a gente sabe o que significa, né? Estou perguntando qual é a quantidade de pontos. Beleza, já fiz minhas entradas. O que eu preciso fazer agora para gerar as minhas saídas? Eu vou ter que calcular f de x, o par ordenado x, f de x, é a cada ponto que me interessa. Então agora eu vou ter que criar isso aqui. Para criar isso aqui, e depois calcular o valor de f de x para um determinado x, e imprimir os pontos que estão acima da média. Opa, peraí, eu tenho que calcular a média, né? Como é que a média funciona? Média é igual a 0. Eu tenho que calcular uma média. Então a média está igual a 0 ali junto com as entradas. Agora eu tenho que definir o quê? Eu vou ter que criar um vetor com as informações que me interessam. Eu vou criar um vetor pontos. Ele está dizendo ali que cada par daquele ali é um ponto. Então eu vou criar um vetor pontos. Inicialmente não tem nenhum ponto, pessoal. Então minha variável pontos, meu vetor começa vazio. E agora eu vou fazer cada ponto. Cada ponto, vou chamar de P aqui, cada ponto eu tenho uma quantidade de pontos que eu quero fazer. É N. Na verdade aqui, ó, vou até fazer diferente, não é P, é X. Porque qual que é o padrão aqui? X começa de 0, vai até o último ponto, é 0, 1. Se eu tenho 3 pontos, 0, 1, 2. Se eu tenho 5 pontos, 0, 1, 2, 3, 4. Essas coisas a gente tem que perceber e ler no enunciado. Olha, x começa de 0 e é incrementado de 1. O que eu vou fazer com x aqui? Ele é de 0 e é incrementado de 1. Quantos pontos eu tenho? N. Então é usar aquilo que a gente está criando. É usar aquele nosso entendimento das coisas. X, eu vou ter que replicar aqui e fazer alguma coisa com x variando de 0 até n-1. É o que eu estou fazendo aqui com o meu for. Nós aprendemos o for e uma das coisas que a gente usa o for é aqui, nesse momento. Então vamos lá, o que eu quero fazer aqui? Eu quero calcular f. F, como se calcula f? É a partir de A vezes x, está aqui a expressão, né? É isso que eu quero calcular. Eu não posso chamar de f parênteses x, né? Porque não é o nome de uma variável válido. Então eu posso chamar aqui, por exemplo, de fx. Fx fica um nome legal. Mas esse é um nome válido. É o f de x. Eu tenho que saber disso. A vezes x mais b. O a eu li ali em cima. O b eu li aqui acima. O x eu defini pelo laço. Porque eu preciso manipular vários x. É o x0, é o x igual a 1, é o x igual a 2, é o x igual a 3, o x igual a 4 e assim por diante. Então eu replico este comportamento no meu programa. Fx é igual a vezes x mais b. E o que eu quero fazer com esse valor? Quero fazer duas coisas. Eu quero inserir no meu vetor pontos.
Bom, pessoal, x tem um padrão muito bem definido. Né? Opa, tá errado aqui. Meu vetor pontos, eu quero adicionar. Estava faltando o append. Quero adicionar o quê? O valor que eu acabei de calcular. Eu não preciso armazenar x, porque x tem um padrão. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu estou armazenando aqui somente o f de x. É uma característica deste problema. Eu não tenho necessidade, porque eu conheço e eu consigo reproduzir os valores de x. Né? Então, pessoal, pensar sempre o seguinte, tem coisas para fazer. Vou pensando em cada uma dessas coisas até concluir tudo. Eu não preciso fazer tudo de uma única vez. Vou fazendo por partes. E aí eu vou observando as partes e concluir uma, passo para a próxima. Bom, olha lá. Eu quero calcular o f de x para vários x. Tenho vários x aqui. Quero calcular o f de x para cada um deles. Eu quero adicionar no vetor cada um deles, porque eu vou precisar desses valores calculados depois. Além disso, eu quero calcular a média. Como que eu calculo a média? Acumulando o valor, cada um dos valores. Mesma lógica. Só são nomes diferentes e só são dentro de um contexto diferente, mas é a mesma coisa, calcular a média. Bom, já fiz tudo que eu precisava? Acho que sim, dentro da repetição. Dentro da repetição, o que eu preciso fazer? Para cada valor de x, calcular o f de x, adicionar o f de x no meu vetor e acumular o valor de f de x no meu somatório. Aparentemente eu fiz tudo que eu queria fazer dentro do laço for. Agora, depois do laço for, eu já concluí o somatório, já defini cada um dos valores de f de x, já fiz o meu somatório, já adicionei cada um deles na memória, eu preciso fazer aquela minha divisão. Divisão pelo quê? Pela quantidade de elementos do vetor pontos. Né? É o meu vetor que armazena os valores, são os valores que foram acumulados na variável média até agora, e agora então eu quero, para concluir a média, dividir pela quantidade de elementos que foram definidos. E, na sequência, o que eu quero fazer? Imprimir os pontos com f de x. Acima não, né? Abaixo. Olha aqui, pessoal, é menor que a média, então é abaixo da média. O que muda para o exercício anterior, pessoal? Antes eu queria o maior, agora eu quero o menor. Opa, peraí, eu já fiz isso antes. For, vamos pôr o nosso x aqui. É a mesma coisa, é a mesma faixa, porque o n não muda, né? Eu não mexi no n. Então o n continua tendo. Aqui eu poderia usar o n, ó. Nesse caso eu tenho a informação que eu preciso em dois lugares. Eu sei a quantidade de pontos, e é essa quantidade de pontos que eu adicionei ao meu vetor. Então tanto faz eu usar o n aqui, o n representa a quantidade de elementos, a quantidade de pontos, e o len de pontos representa a quantidade de pontos também. Então eu tenho duas formas de obter essa média, para fazer a divisão para obter a média. Está aqui, posso usar qualquer uma delas. Né? Agora eu quero imprimir somente os pontos que estão no índice x. Eu criei o meu for para determinar quais são os x que eu vou processar. É de 0 até o n-1. E o que eu quero fazer? Imprimir os pontos, né, os valores armazenados lá no vetor pontos, em que coordenada, em que posição? Posição x. Eles têm que ser menores do que a média. Essa é a minha condição agora para imprimir. Qual é o meu ponto? Qual é o ponto que eu estou imprimindo no terminal? Eu estou definindo aqui, ó, é o ponto x. Opa, peraí, então eu vou colocar isso entre colchetes, que é igual a quanto? Chaves, né? O colchete faz parte do texto, é a mesma coisa que a gente fez antes. Eu quero imprimir o índice e quero imprimir o valor armazenado lá. Pontos de x é o valor que está armazenado lá. Esse valor é um valor inteiro também, né? São valores inteiros, valor inteiro. Então, ponto x, olha só, eu já concluí, eu já imprimo cada um dos meus valores. Então, vamos executar isso aqui, ó. Qual é o valor de A? Vou chamar de 10. Qual é o valor de B? Vou colocar 3. Quantos pontos eu quero? Eu quero 5 pontos. Quais são os pontos aqui? Se eu colocar 5, vai ser o ponto de x. 0, 1, 2, 3, 4. Então, olha lá o que vai acontecer agora. Eu quero calcular uma média. Eu quero preencher um vetor. Média começa de 0, o vetor começa vazio. Eu quero definir cada um dos valores de x que me interessam para que eu possa calcular o f de x para ele. Eu quero inserir cada f de x desse no meu vetor. E eu quero acumular cada f de x desse na minha média para depois obter a média. Então, olha lá. Qual é o meu primeiro x? 0. Qual é o f de x quando x é 0? Meu a é 10, meu x é 0, meu b é 3. Então, f de x é 3. Adicionei f de x no meu vetor. Acumulei o valor de f de x na minha média. E eu vou ficar fazendo isso para cada x que me interessa. O próximo x era 0, agora o próximo x é 1. Faço f de x para x igual a 1, que deu 13. Acrescento esse valor no meu vetor. Acumulo esse valor na minha média. E vou ficar fazendo isso aqui para os 5 valores de x que me interessam. O próximo é 2, o próximo é 3. Estou inserindo os elementos no meu vetor. O próximo é 4 e acabou. X é 0, 1, 2, 3, 4. O próprio x corresponde ao índice que me interessa no vetor. Isso é uma sacada que a gente olha para os valores de x,
olha para os valores dos índices do meu vetor e já faz essa associação. Isso pode ser e deve ser natural para vocês daqui para frente. Se esse índice é o cara que representa x, eu já faço o laço de x, já representando o índice e o valor de x. É a mesma coisa, 0, 1, 2, 3, 4 é x. 0, 1, 2, 3, 4 é também o índice de cada valor do meu vetor. Isso vai acontecer com uma certa frequência nos nossos programas, aqui nos nossos problemas, tá? Nem sempre vai ser assim, mas vai acontecer muitas vezes assim. Calculei a média, dividi pela quantidade de elementos e agora eu vou imprimir os pontos abaixo da média. Como? Faço novamente um laço. Esse laço vai determinar cada x lá do meu vetor. Então, 0, qual é o valor da minha média? 23. 0 é menor do que a média, eu vou imprimir esse valor no terminal. Né? Ele vai ser, né, pontos x, ponto no índice 0 é 3, a média é 23, é menor, vai entrar no if e vai fazer o print. Então agora o que vai acontecer? Ele acabou de avaliar o índice 0, que é o x0. Ele imprimiu porque é menor do que 0, agora ele vai fazer a mesma coisa para os próximos. O 1, índice 1 aqui tem valor 13. 13 é menor do que a média? Sim, então ele tem que imprimir. Vai imprimir. Imprimiu. Qual que é o próximo índice? O x igual a 2. X igual a 2 é 23. 23 é menor do que a média? Não, é igual à média. Então olha lá. Não vai imprimir. Não imprimiu. Agora ele vai para o próximo. O x é 3. Qual é o valor? 33. 33 é menor do que a média? Não. Então não vai imprimir. Vai para o próximo. X agora é 4. No índice 4 eu tenho o valor 43. 43 é menor do que a média? Não. Então não vai imprimir. Então acabou o programa. Porque ele já imprimiu aqui, ó, todos os f's de x que são menores do que a média. Acabou o meu programa. Acabou a execução dele. Resolvemos o exercício 3. Funções úteis. Bom, nós vamos manipular, nós vamos trabalhar esses vetores muitas vezes em nossos exercícios. Então tem algumas coisas que a gente precisa fazer que vão ser feitas várias vezes. Então aqui a gente fornece para vocês algumas funções úteis, uma biblioteca com funções úteis para manipular vetor. Tá? Para vetor, a gente vai ter duas funções. Criando um vetor com um valor padrão e criando um vetor com valores lidos em uma string. Tá? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Como que eu faço para criar um vetor com padrão? Eu vou fornecer para vocês dentro da biblioteca uma função chamada criar vetor. Aqui, pessoal, nós aprendemos funções, né, implementação de funções nas aulas passadas, e agora a gente vai criar uma biblioteca com algumas funções para a gente usar várias vezes quando a gente for resolver problemas de vetor, tá? Então vocês vão aprender uma coisa nova, que é primeiro criar uma biblioteca, saber criar uma biblioteca, um arquivo com funções, né? E usar esse arquivo, né? Da mesma forma que a gente usou o input, o print, agora a gente vai usar algumas outras, mais duas funções aqui para manipulação de vetor que são muito comuns. Então olha só, a função criar vetor, a partir desse momento vocês vão poder usar essa função. O que ela faz? Ela recebe como argumento de entrada a quantidade de elementos do meu vetor e qual é o valor padrão que eu quero dar para todos esses elementos. Suponha que eu tenho um vetor que eu quero armazenar 5 valores 0 inicialmente. Eu vou criar um vetor com 5 elementos, todos eles com valor 0. É o valor padrão deles. Qual é o valor de retorno, então, dessa função? Um vetor que contém essa quantidade de elementos, cada um deles armazenando o valor padrão. Eu vou mostrar para vocês, né, a utilização dessa função em breve. Temos a segunda função, que é a função input vetor. Daqui a pouco vocês vão entender para que serve isso. A input vetor, ela recebe como argumento de entrada uma mensagem para a entrada do usuário. Lembra da função input? Ela recebe uma mensagem, vai imprimir essa mensagem no terminal, vai esperar que o usuário digite o valor e retornar esse valor para vocês. A input vetor é similar à input, mas ela vai manipular vetor, ela vai retornar para você um vetor. Para fazer isso, ela recebe a mensagem que vai ser impressa no terminal, para funcionar igual o input funciona, e ela vai receber uma função de conversão de tipo. Para quê? Para ela criar um vetor do tipo inteiro, um vetor do tipo float, um vetor do tipo string. Tá? Porque a gente pode ter vetores com valores distintos, de tipos distintos. Né? Um vetor de inteiros para representar a idade. Um vetor de float para representar a nota de alunos. E um vetor de nomes para representar os nomes dos alunos. Podemos criar, então, 3 vetores, um de valores inteiros, um de valor float e um valor de string. Então esse tipo aqui é aquele tipo que a gente usa junto com o input. Mas vai ser um pouquinho diferente no input vetor, a gente vai ver isso. O que ela retorna? Um vetor com os valores extraídos da string. Então eu vou passar para ela uma string. A entrada do input é uma string, mas o resultado do input vetor vai ser um vetor. Com cada valor convertido para o tipo definido, a gente vai ver isso agora na utilização das funções aqui. Então vejam esse programa, pessoal. A nossa biblioteca vai estar em um arquivo chamado biblioteca.py, que vocês vão poder baixar lá no Moodle ou baixar lá na página da disciplina. Né? E baixou esse arquivo, biblioteca.py, você vai deixar numa pasta e vai criar o seu programa dentro dessa mesma pasta. E aí, com isso, você pode dar aqui um from biblioteca import asterisco. Então as funções úteis vão estar dentro desse arquivo biblioteca.py, que está disponível lá para download, e você vai colocar junto com o seu arquivo do seu programa. Né? Aí vejam, a partir do momento que eu dei o from biblioteca import asterisco, eu posso usar as duas funções, criar vetor e a input vetor. O que esse programa aqui faz? Cria um vetor com 5 elementos e todos os elementos vão ter valor 3.
ele retorna esse vetor preenchido, né, com 5 elementos de valor 3 e atribui a variável v. Depois eu posso imprimir o conteúdo de v. A gente vai aprender uma outra forma de imprimir o conteúdo de v sem precisar do laço for. Tá? Aí esse print v vai ter um padrão bem específico de saída. Sempre que a saída que tiver que ser reproduzida tiver esse mesmo padrão, você pode usar o print. Você pode usar o print. Tá? Então vamos lá. Volta. Isso, voltou. Então vamos lá. Criei o vetor v com 5 elementos, todos eles com valor 3 inicial. E imprimi esse conteúdo aqui dentro de um padrão que aceita print. Criei um outro vetor, v, a partir de uma entrada do usuário. Então, para definir um vetor, pessoal, nós vamos usar a função input-vetor. Beleza? Input-vetor vai definir os valores do vetor e vai fazer a conversão para float. Ok? Então, olha lá, input-vetor recebe a mensagem que vai ser impressa no terminal, vai esperar a pessoa escrever os valores e vai receber também o tipo. O tipo é float, é aquela funçãozinha que eu chamaria com input para poder criar um valor real. Ah, se eu quero um vetor de inteiros, é int. Eu quero um vetor de strings, é str. São as 3 funçõezinhas de conversão que a gente aprendeu lá no começo da matéria. Aí eu vou imprimir o conteúdo do vetor. O vetor se chama v, print v, dentro desse padrão. Bom, vamos ver isso funcionando, né? Vamos lá ver isso funcionando aqui no Tony. Deixa eu abrir então esse exemplo do slide 31. Cadê o 31? Está aqui. Olha só, é aquele exemplo que está aqui no nosso slide, né? Reproduzido aqui. Então, lá onde eu criei esse arquivo 31, eu tenho um arquivo biblioteca. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Nossa, vai ficar confuso aqui. Mas, aqui na minha pasta Downloads, eu tenho o arquivo 31. E aqui eu também tenho o arquivo biblioteca.py. Ele vai estar aqui, ó. Vamos procurar. Tem muita coisa no meu Downloads aqui, mas olha só. Biblioteca.py está aqui. Ele tem as definições das funções. Eu não vou mostrar para vocês porque não nos interessa muito nesse momento a implementação das funções. O que nos interessa é saber que existe a função criar vetor e existe a função input vetor. Da mesma forma que a gente aprendeu o input lá atrás, que a gente aprendeu o print lá atrás, que a gente aprendeu o math.sqrt lá atrás, agora a gente tem a criar vetor e a gente tem a input vetor. Né? Deixa eu voltar lá então agora. Deixa eu tirar isso daqui. Beleza, voltamos, né? E vocês viram que nós temos o arquivo biblioteca.py lá junto, na mesma pasta do arquivo 31.py. Então eu consigo, dessa forma, dar um from biblioteca import asterisco. Eu criei uma biblioteca de funções e agora eu vou usar as funções que eu implementei sempre que eu precisar. Olha que legal. Então, aqui, estou usando a função criar vetor que foi implementada lá dentro da biblioteca. Vou usar a função input vetor que está implementada lá dentro da biblioteca a título de curiosidade, pessoal. Deixa eu abrir a biblioteca aqui. Biblioteca.py. Ela tem a definição das duas funções, criar vetor e input vetor, que é o código que vai fazer o que ela precisa ser feito. Nós não precisamos, por agora, lembrar e saber o que ela faz, né? Como ela faz. A gente precisa saber que ela cria um vetor com essa quantidade de elementos e todos os elementos com esse valor. Input vetor faz uma entrada e faz a conversão necessária. Existe um padrão para essa entrada que a gente vai descobrir agora. Vamos lá. Importei a biblioteca, importou todas as funções. Tem mais funções lá, nesse momento a gente vai aprender, vai usar somente as funções criar vetor e input vetor. Olha lá, no momento que eu dei o import, eu trouxe todas as funções para cá. A função está aqui, a criar vetor, a input vetor, que são as funções que eu vou usar. Então aqui nesse momento, ó, ele vai criar, eu não vou lá dentro da função, tá? Ele vai criar um vetor com 5 elementos, todos os elementos vão ter o valor 3. Olha lá, qual é o resultado disso então? Um vetor com 1, 2, 3, 4, 5 elementos, todos os elementos possuem valor 3. E vai armazenar isso na variável v. Então o vetor v tem 5 elementos, todos eles com o valor padrão que é 3. Ah, eu quero criar um vetor com 10 elementos com valor inicial 0. Criar vetor 10,0 vai criar um vetor com 10 elementos de valor 0. Ok? Então, eventualmente, vai ser necessário usar a função criar vetor para fazer alguma coisa dentro do seu programa. E ele vai imprimir aqui o conteúdo do vetor. O printv, vejam só, o printv vai imprimir vetor dentro desse padrão. Colchete, abrindo colchete, cada valor de elemento separado por vírgula com um espaço, vírgula e um espaço, e fecha colchete. Se a saída estiver dentro desse padrão, pessoal, eu posso dar só o print. Print de v, print do vetor. Porque já está naquele padrão ali. Se o padrão for diferente, eu vou ter que fazer aquilo que a gente fez nos exercícios anteriores, que é imprimir valor por valor, formatando como tem que ser a saída. Beleza? Então, mais um aprendizado aqui, que é como escolher dentre possíveis saídas do vetor. Beleza? Olha aqui, agora é importante, ele vai executar o input vetor. O que o input vetor aqui faz, pessoal? Olha lá, o input vetor, aqui já está sobrescrito, mas ele recebe, olha lá, vamos pegar aqui, ó,
Input vetor recebe a mensagem que eu quero imprimir no terminal e o tipo dos elementos do vetor. O tipo é float. Então, o tipo pode ser aqui para a gente, por enquanto, float, int ou str, que são as três funções de conversão que eu preciso para criar um vetor. Int, inteiro. Float, valores reais. Str, texto, valores textuais. Então, vejam só, defina os valores do vetor. Eu vou definir cada um dos valores do vetor separados por vírgula, sem os colchetes ali, tá, pessoal? Eu vou tirar os colchetes e vou definir. Aí eu quero definir um vetor, aquele vetor, um vetor de 3 elementos com valor 0 para o primeiro, valor 10 para o segundo e valor 15 para o terceiro. Eu vou pôr aqui um quarto valor 5. Olha só o padrão da string que eu coloquei. Cada valor separado por vírgula. Pode ter espaço ou não entre a vírgula e o valor, tá? Então pode ter espaço aqui, pode ter espaço antes ou depois. O que não pode ter espaço é aqui, porque senão eu não tenho o valor 10. Né? O espaço aqui eu não posso colocar. Mas antes do valor e depois do valor eu posso colocar. Cada valor tem que estar separado por vírgula. Então eu tenho aqui o valor 0, vírgula, o valor 10 é o segundo valor, vírgula, o valor 15 é o terceiro valor, vírgula, o valor 5 é o quarto valor. Respeitando este padrão, a minha função input vetor vai pegar cada um desses valores. Ah, lá eu pus float, né? Então deixa eu pôr 0.5 aqui, que é um valor float. O valor inteiro vai ser transformado em float, deixa eu pôr aqui 5.2. Então vejam lá, são valores reais. Inteiro vai ser representado como um real. 10 inteiro, 10 vai ser representado como um real, 10.0. Então aqui, após a execução, após apertar Enter, é um input, tá vendo? É um input, mas um input especial. É um input para vetor, para que a gente tenha a capacidade de definir todos os elementos numa entrada só. Isso que o input vetor nos ajuda. E é isso que vai ser usado nos nossos próximos exercícios, para facilitar a nossa interação, para facilitar os nossos testes, para facilitar para o corretor automático. Faço um input só com todos os valores do vetor. Olha lá, quais são os valores aqui para esse vetor? 0.5, 10, 15 e 5.2. Esses valores são float, então ele já converteu, olha aqui que legal, o input vetor, já criou um vetor com todos esses 4 elementos que eu defini aqui, através de um string, porque o input faz a string. O meu input vetor pega essa string que o usuário definiu e converte para um vetor. Legal, né? Quem quiser entender como isso é feito, pode ir lá no código da função input vetor e tentar entender isso. Né? Um dia a gente pode mostrar isso na aula, se for o caso. Aí, olha lá. Criei o vetor V com os elementos que estavam definidos aqui. Isso aqui é uma string. A entrada foi uma string. E o input vetor converteu essa entrada em um vetor que contém cada um daqueles elementos lá. Ok? Agora eu vou imprimir. O conteúdo do vetor é o conteúdo com cada um daqueles valores digitados lá, informados. Vejam, o 10 virou o 10.0, porque o meu vetor é um vetor de números reais. Ok? Meu vetor float. Deixa eu fazer aquele exemplo. Olha só, eu fiz um input vetor de float. Vamos dizer que isso aqui representa as notas dos alunos. Além das notas, eu quero representar os nomes dos alunos. Então, olha lá. Se eu quero representar os nomes dos alunos, eu vou criar um vetor, onde eu vou colocar aqui, ó, defina os nomes. Aqui eu vou colocar, defina as notas. As notas são float e os nomes são o quê? str. São string. É Reinaldo, é João, é Joaquim, é Maria, é Joana, né? São nomes. Então vamos lá. Ele vai definir o vetor nomes. Aí eu vou imprimir, né, as notas e vou imprimir os nomes. Deixa eu tirar. Aqui é um exemplo adicional, né? Deixa eu tirar esse. Eu não posso tirar o from biblioteca import, né? Porque eu vou precisar do input vetor aqui. Olha esse programa executando, olha que legal. Deu o import da biblioteca. Agora vai fazer o input de um vetor com as notas dos alunos que são float. Para facilitar aqui, pessoal, eu vou colocar só 3 alunos. Ó, primeiro aluno 5.5. Puxa, foi reprovado, hein? Então agora vamos aprovar um 8.6, foi aprovado. E um agora fodão, 10. Né? Olha lá, 3 notas. Olha, eu tenho o vetor de notas aqui. Eu tenho a nota do primeiro aluno, a nota do segundo aluno, a nota do terceiro aluno aqui, ó, nos índices 0, 1, 2. Agora eu vou representar, vou imprimir as notas e agora eu vou ler os nomes. Vamos lá. João é o primeiro, separo por vírgula. Maria é a segunda, separo por vírgula. Como tirou 10 ali, eu vou, né? Vou me favorecer, que é o Reinaldo tirou 10. Então vamos lá. João tirou 5,5. Maria tirou 8,6. Reinaldo tirou 10. É um vetor com os nomes de cada aluno. Então tem 3 nomes aqui, como eu tenho 3 notas lá, isso vai acontecer bastante, tá, pessoal? Nos nossos exercícios a gente vai ver isso com mais detalhes depois. E imprimir os nomes. Vejam, meu vetor notas tem 3 elementos com as notas. Meu vetor nomes tem 3 elementos com os nomes. Como o vetor é uma estrutura homogênea, não dá para eu juntar nota e nome aqui, porque são tipos diferentes. Não seria homogêneo. Então a nota está num vetor e os nomes, as notas estão num vetor e os nomes estão em outro. Né? O vetor de notas é real e o vetor de nomes é de strings. Ok? Então, concluímos aqui o exemplo de utilização das nossas duas funções, que são as funções criar vetor e a função defina os valores, e a função input vetor.
Beleza, pessoal? Tem que entender o que elas recebem e o que elas retornam. Do mesmo jeito que a gente usava o input, usava o print, usava o sqrt, usava outras funções, agora a gente vai ter disponível aí a função criar vetor e a função input vetor, que estão na biblioteca. A gente vai importar um pouquinho diferente. Quando eu faço esse from biblioteca import asterisco, eu posso simplesmente usar o nome das funções sem aquele math ponto. Então se eu fizer from math import asterisco, eu não preciso mais usar math.sqrt. Eu vou usar só o sqrt. É uma simplificação, né? Muda um pouquinho a forma de fazer o import e muda a forma de chamar as funções. Beleza? Então, a partir de agora, vocês já sabem mais essa técnica aí, mais esse recurso, para simplificar um pouco a utilização das funções da biblioteca. Beleza? E vamos a um exercício. Exercício 4. Calcular a média de um conjunto de valores definidos pelo usuário e depois imprimir os valores que estiverem acima da média. O programa solicita todos os valores em uma única entrada. Afinal, ele imprime todos os valores maiores do que a média. Bom, pessoal, é uma adaptação daquele nosso exercício inicial, mas agora fazendo o quê? Agora fazendo o uso da função input vetor. Por quê? Eu vou definir todos os valores em uma única entrada. Isso facilita em alguns aspectos para a gente na hora de testar nossos programas, para o corretor automático e dentre outros fatores, tá? Então, olha só, pessoal. From biblioteca import asterisco, né? Já posso usar criar vetor ou input vetor. Aqui eu vou usar o input vetor. Por quê? Vou fazer a entrada de todos os valores. Então, olha só, vou criar o vetor valores. Ele ali não falou qual é o tipo né? Qual tipo. Então eu vou fazer o input vetor. Toda vez que eu quiser fazer a entrada de vários valores, agora, de um vetor, eu vou usar input vetor e não mais o input. Tá? Porque o input só me dá a capacidade de definir um valor. O input vetor vai me dar a capacidade de definir vários valores. Ok? Eu quero definir então. Input vetor, eu vou passar para ele. Defina os valores. Porque agora eu posso definir vários. E esses valores vão ser do tipo float, tá? Porque ele não falou ali. Acho que ele não falou, só fala valores, né? E é média, então é valor numérico. Ou o valor numérico pode ser inteiro ou real. Então, eu vou colocar aqui como real, tá? Como que eu uso então, pessoal? Eu uso o input vetor passando dois argumentos para ele. Ok? O primeiro argumento é a mensagem que vai ser impressa no terminal e o segundo é qual função de conversão. Float, int ou str para a gente nesse momento. Li todos os valores. Pessoal, a partir desse momento, os valores estarão armazenados na memória. E aí eu vou precisar fazer o uso da memória. Vou chamar aqui, estou salvando, né? Vou chamar de x4, vou nesse exercício 4 aqui. Olha só, a partir do momento que eu fiz esse input, vou até executar aqui para vocês verem. Ó. Fiz o import, fiz o input. Digamos que os valores sejam 3, 19 ponto... Diferença do ponto por vírgula, né, pessoal? Vírgula separa um valor do outro. Ponto separa a parte inteira da parte fracionária. Vou definir três valores aqui. 3, 19.3 e 5, porque o meu vetor aceita valores float. Meu vetor, valores lá. Os valores a partir de agora, pessoal, e aqui muda uma coisa e isso é muito importante. Eu li todos os valores. Meu vetor tem todos os valores. E agora, eles estão armazenados na memória. O que eu precisar fazer com eles, eu vou precisar acessar a memória. Então ele está dizendo aí o seguinte, você já leu, eu já li os valores estão lá. Eu preciso agora imprimir, calcular a média, eu preciso imprimir todos os valores maiores do que a média. Os valores estão aqui. Qual é a média desses valores? Eu não sei. Então primeiro eu tenho que calcular. Olha só, os valores estão na memória armazenados no vetor valores. O que eu faço para calcular a média, pessoal? Começa de zero. E o que eu faço para acumular cada valor na minha média? Para acumular cada valor na minha média, agora os valores estão no vetor. Então eu preciso iterar o vetor, pegando cada valor. Então for i in range. Né? Qual é o meu range aqui? A quantidade de elementos armazenados em valores. Então, olha lá, a gente já aprendeu isso, pessoal. É aprender agora a usar. Eu preciso fazer o soma de 3 mais 19.3 mais 5, no caso daquela entrada ali. Mas, generalizando agora, porque eu vou ter os valores no vetor. O que me interessa é o vetor. Meu vetor valores. Então eu tenho que pegar cada um dos índices válidos dentro do vetor valor. Quais são os índices válidos? Range de len valores. São os índices válidos para mim. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o cálculo acumulativo da média. Veja, pessoal, não vou fazer input aqui. Eu vou fazer o quê? Um acesso ao vetor valores. Onde estão os meus valores? No vetor valores. Em quais índices? Índice I. Então eu estou pegando cada índice I e acumulando na minha média. O I vai variar de quê? De 0, de 1, de 2. O que eu estou acumulando na minha média? O valor que está armazenado no índice 0, depois o que está no índice 1, depois o índice que está no índice 2. Como eu faço isso? Como eu reproduzo essa ordem de operações? Definindo alguém que vai receber 0, depois 1, depois 2. Quem vai receber 0, depois 1, depois 2? A variável contadora do meu laço for. Por isso que aqui em vetor, pessoal, a gente usa muito for. Quando eu já conheço o vetor, quando eu já conheço a quantidade de elementos do meu vetor, eu vou usar for, porque eu já tenho o padrão de contagem. Vejam, com esse for, eu já calculei o quê?
o somatório acumulativo de cada valor armazenado no meu vetor. O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente aquela divisão. Por quem? Pelo tamanho do meu vetor. É o len. Então eu até aproveitei ali e copiei para não digitar. Olha lá. Média dividido pelo quê? Pela quantidade de valores que eu possuo. O len de valores, meu vetor. Bom, calculei a média. O que eu tenho que fazer agora? Maiores do que a média. Maiores do que, vou colocar só a média aqui. Maiores do que média. 2 pontos. E agora, o que eu preciso fazer para imprimir os valores maiores do que a média? Eu não posso dar o print de valores aqui, porque não são todos os valores maiores do que a média. Normalmente não vai ser. Então eu preciso fazer novamente o meu for. Veja, eu tive que fazer um for para calcular a média. Não tem como fugir disso. Porque eu preciso calcular a média. Então eu tive que fazer um for, eu tive que fazer um laço para fazer o somatório acumulativo e depois fazer a divisão. Aí a média, qual é o algoritmo para a média? Começa de zero. Somatório acumulativo dentro de um laço. Divisão depois do laço. Algoritmo padrão para o cálculo da média. Calculei a média. Agora eu quero imprimir somente aqueles que estão em cima da média. É aquela questão. Um laço para pegar cada elemento do vetor. E um if para ver quais são os valores maiores, maiores do que a média. Então, olha lá, a gente já fez isso antes. O meu vetor se chama valores. Meu for vai definir quais são os índices que me interessam. Porque dentro desse padrão me interessam todos. 0, 1, 2, 3 até o tamanho do vetor menos 1. Certo? Então, para aqueles valores armazenados, olha só, o valor armazenado no vetor tem que ser maior do que a média. Então eu acesso um índice específico do meu vetor. Comparo ele com a média. Quando ele for maior do que a média, meu interesse é imprimir esse valor. Né? Eu vou imprimir aqui o valor. Então eu vou pôr só um tracinho e colocar aqui o quê? O valor que me interessa é o quê? É esse cara aqui. Esse é o valor que eu quero imprimir no terminal. É o valor que está armazenado no vetor. É o 3, é o 19.3, é o 5. Por esses valores aqui, o único que vai estar maior do que a média provavelmente vai ser o índice 1, que é o 19.3. Eu quero imprimir 19.3, não 1. Então o i aqui define o valor do índice, que é 1. Valores i define qual é o valor armazenado naquele índice. Que no caso, o índice 1 é 19.3. Vamos ver a execução disso aqui então. Importei. Vou ler os valores. Quais são os valores? Eu já esqueci, acho que era 10, 5.5 e 19.3. Eu acho que, se não for, fica sendo, né? Eu estou definindo 3 valores. Vamos com mais um aqui? 15. Estou definindo 4 valores. Esses valores vão estar armazenados lá na minha variável chamada valores. Vejam, agora eu tenho todos os valores armazenados na memória. Para fazer o que eu preciso? Eu preciso primeiro calcular a média. Então, olha só, das linhas 5 a 8 eu calculo a média. Depois eu faço alguma coisa com a média. Mas primeiro eu tenho que me preocupar em calcular a média. Então calculo a média. Como? Faço ela igual a 0. Faço um laço que vai pegar cada valor. Então ele vai lá, o i vai assumir todos os valores de índices válidos. Então o i assumiu 0 primeiro. Vai pegar o valor da posição 0, que é 10. Então ele vai acumular na minha média 10. Ele vai pegar o próximo valor, que é o valor de índice 1. Vai acumular na minha média 5.5. Vai pegar o próximo, que é 19.3. Olha a soma, minha média ali mudando. Vai pegar o próximo, que é 15. Minha média foi 49.8. O que significa? 10. O resultado de 10 mais 5.5 mais 19.3 mais 15. Que é o que ele fez dentro desse laço, acumulando cada valor armazenado no vetor. E agora conclui a média, dividindo. Tenho 4 elementos, o len é 4. O somatório é 49.8. A média é 49.8 dividido por 4, que é 12.45. E agora ele vai imprimir os valores maiores da canal. Ó, eu esqueci de pôr o f-string aqui, né, pessoal? Então por isso que ficou chave aqui, média. Não pôs o valor que eu queria. Mas, tá bom, eu vou corrigir aqui, depois que executar, eu vou corrigir e colocar o f aqui, e ele vai melhorar, vai resolver esse probleminha aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer se não houvesse esse problema. Ele vai pegar cada um dos valores armazenados no meu vetor. São 4 valores armazenados no meu vetor. Então ele entra aqui, o i vai receber o valor 0, e ele vai fazer de novo. Mas agora só me interessam os valores acima da média. Então, posição 0, vale 10. Qual é a minha média? 12.45. Isso aqui vai dar falso, ele não vai imprimir. Né? Vai entrar aqui de novo. Qual é o meu i? É 1. Qual é o valor armazenado na posição 1? 5.5. 5.5 não é maior do que 12.5, então ele não vai entrar aqui de novo. Vai entrar de novo. O i agora é 2. 2 vale, índice 2 vale 19.3. 19.3 é maior, então ele tem que imprimir. Imprimiu 19.3. Vai entrar aqui de novo e vai ver o i é 3. Qual é o valor armazenado na posição 3? 15. 15 é maior do que a média? Sim. Então vai ter que imprimir esse cara. Imprimiu e acabou a execução. Né? Então aqui, o que ficou faltando? Faltou só isso aqui ser uma f-string. Né? Então muito comum, um erro muito comum de acontecer se a gente executar de novo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Preencheu o vetor com 5 valores. Né? Calculou a média, que é 3. Imprimiu todos os valores que são maiores do que a média para a gente. E agora, substituindo lá o valor da minha variável média pelo valor calculado.
finalizamos o nosso programa. Né? Então, vejam, é entender o que as coisas fazem, como elas fazem, né? E como a gente vai usar essas coisas para resolver nossos problemas. Basicamente é isso. Às vezes não é tão trivial, então a gente tem que ir fazendo aos poucos, com cuidado, de forma interativa, entendendo e fazendo cada partezinha do meu programa. Esse programa tem 3 partes ou 4 partes. Eu importei a minha biblioteca, é uma parte. Eu fiz a entrada dos valores, é outra parte. Eu calculei a média, é outra parte do meu programa. Essas coisas acontecem sequencialmente. Depois que eu tenho a média, eu quero imprimir quais são os maiores do que a média. Então eu divido o meu problema em problemas menores, resolvo cada probleminha de uma vez, individualmente, e depois eu junto tudo e faço o que tem que ser feito, por completo. Tínhamos um exemplo de execução aqui que eu não mostrei para vocês, mas eu segui então outro padrão de saída lá, mas a ideia seria reproduzir esse padrão, falar qual é o valor da média e quais são os valores acima da média. Vejam, aqui tem um padrão diferente, então, vamos lá, vamos fazer vamos adaptar nosso programa para gerar uma saída igual a essa. Então vejam, as mensagens são informe os valores, então aqui ao invés de defina os valores, eu vou colocar informe os valores. Aqui é valor da média, então valor da média. 2 pontos, a média calculada. Né? Ali, não sei se vai formatar com 2 casas decimais, não vou formatar porque não está falando nada. Né? Agora, um detalhe importante, tá, pessoal? Valores acima da média. Eu tenho que reproduzir aquele padrão ali, né? Então, olha só, print valores acima da média. Beleza, 2 pontos. O que está entrando ali? Um colchete. Esse padrão aqui não é muito trivial, tá, pessoal? Na verdade, o que vai acontecer? Uma forma de se resolver isso, eu coloco os colchetes. Não, desculpa. Melhor fazer o seguinte. Por aquele padrão ali, eu teria que imprimir elemento a elemento com a vírgula. Mas, como aqui, até complicou um pouquinho mais, tá? Eu vou tirar isso aqui daqui, só para reproduzir aquele padrão ali, tá, pessoal? O que eu quero fazer agora? Eu vou criar um vetor chamado acima. Ele começa vazio. Por quê? Eu estou observando aqui, pessoal, que o padrão de saída é exatamente igual àquele print. Quando eu dou o print do vetor, sai com esse padrão, né? Abre colchete, fecha colchete, coloca cada valor separado por vírgula. Mas quais são os valores que me interessam aqui? Olha a lógica que eu estou implementando aqui para reproduzir a mesma saída. Ao invés de imprimir elemento a elemento, o que eu vou fazer aqui é criar um vetor com os valores que me interessam. Então eu estou criando um vetor aqui acima, onde eu vou acrescentar os valores. Olha lá, eu estou tirando o print. Opa, tirei tudo, né? Sem problema. Então eu vou digitar aqui de novo. Olha só, eu vou criar um vetor acima, onde eu vou adicionar cada valor que me interessa. Então o valor que me interessa aqui é o valor I, que é maior do que C. Ao invés de imprimir no terminal, eu estou só adicionando a um vetor. Eu vou criar mais um vetor. Isso olhando pela ótica de que eu tenho que reproduzir essa saída aqui. Então eu criei um vetor que vai ter os valores acima da média. E aí eu posso chegar aqui e dar o meu print com os valores do vetor. Ele vai pegar aquele padrão, que é o colchete, cada elemento do vetor separado por vírgula e fecha colchetes. Então vejam que aqui ele definiu valores inteiros. Então deixa eu mudar aqui, ó, int. Eu só vou permitir a entrada de valores inteiros, porque ele imprime aqui como inteiro. Tá? Então são alguns detalhes que eu estou observando devido à saída. E aí, para reproduzir a saída, eu tive que usar uma estratégia diferente. Eu criei um vetor com os valores que eu quero imprimir. Então, criei o vetor e adicionei cada valor que eu quero imprimir. E depois eu dou um print para imprimir todos esses valores. Vamos ver a execução disso aqui? Eu vou informar os valores 10, 15, 12, 13. Qual que é o valor da média? 12,5. Opa, de novo, esqueci de novo, pessoal. Olha a importância aí de fazer o f-string. Então vamos lá. 10, 15, 13, 12. Olha a média, 12,5. Quais são os valores que estão acima da média? Olha lá, eu estou reproduzindo o mesmo padrão. Como? Usando os recursos da linguagem que me permitam reproduzir esse mesmo padrão. Então, o padrão aqui está direto do print. Print, mas eu preciso, antes desse print, identificar quais eu quero imprimir e colocar esses valores dentro de um vetor para aproveitar a capacidade de imprimir dessa forma. E aí sim, agora eu tenho um exercício implementado e seguindo o mesmo padrão de saída. Então nós temos que ter a percepção de como os recursos são usados e quais resultados esses recursos geram para a gente. Como é que a gente vai ganhar experiência nisso, fazendo os exercícios, observando os exemplos, observando os exercícios propostos no livro texto, que já tem solução para vocês, para direcionar vocês, né? Esses exemplos de sala de aula e os exercícios práticos. Bom, livro texto está lá, pessoal. Estão as sessões que tratam de vetor. São a 7.1, 7.31 e 7.33. Né? Qual é a indicação? Implementem e depurem os exemplos das sessões. Agora a gente está no divisor de águas. Vetor traz alguma complexidade, alguma dificuldade maior.
ler e entender os recursos através dessa aula, através da sala em aula e através do livro-texto são muito importantes. Façam os exercícios propostos lá na seção 7.1.3 para vocês consolidarem esses conhecimentos e entenderem como a gente usa normalmente dentro dos exercícios. Então é isso, pessoal. Essa aula nós vimos vetores e agora temos que estudar um pouquinho esse conteúdo, ganhar experiência fazendo os exercícios, entendendo os exemplos, entendendo os exercícios, para poder ter condições de fazer os próximos. Ok? Valeu e até a próxima.